Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. América, Guarani. 6h09, muito boa noite, ouvinte CBN. Estamos chegando com mais uma jornada do futebol Globo CBN. Daqui a pouquinho o Guarani, em franca ascensão no campeonato, tenta deixar a lanterna no campeonato, vai até Belo Horizonte para enfrentar o América lá no estádio Independência. E a gente conta a história do jogo aqui para você. 6h10, 25ª rodada da Série B, é o Bugrão em campo. Muito obrigado a você que nos ouve no 99.1 do seu rádio, também nos acompanha no YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Daqui a pouquinho tem Série B e você estará aqui com a gente em todas as nossas plataformas digitais também, pode ouvir a CBN. Vamos então agora falar com Adriana Almeida, vai dar o primeiro destaque pra gente. Adriana Almeida, muito boa noite, Adri. Boa noite, Fábio. Forte abraço pra você e também pros ouvintes da CBN. O Bugre em ampla evolução nesse brasileiro da Série B no segundo turno. 3 vitórias nos últimos 4 jogos. Tem uma campanha de liderança no retorno da Série B, mas ainda está na lanterna, como você bem disse. Uma vitória hoje já tira o Guarani dessa última colocação. Ainda está um pouquinho longe para sair da zona de rebaixamento, mas o passo a passo anima o torcedor, anima o bastidor bugrino de que sim, é possível escapar da Série C no ano que vem. E para melhorar, o técnico Alan Al, do último jogo, vitória contra o Coritiba em casa, não perdeu os jogadores para este confronto contra o América. A equipe é a mesma que derrotou o Coxa no Brinco de Ouro. E esse Coelho, que era franco favorito também a subir, mas deu uma derrapada no campeonato, o senhor agora aparece na 9ª colocação, que é retomar o caminho das vitórias, né, Adri? Com o Lisca doido, né, Fábio? O América, que pra mim era um dos fortes candidatos ao acesso, de repente entrou ladeira abaixo, tá? 4 jogos sem uma vitória na Série B. A última foi um mês atrás sobre o Botafogo de Ribeirão Preto, mas o Coelho tem um grande trunfo. Está invicto no Estádio Independência durante a temporada 2024. 10 vitórias e 7 empates. Hoje o zagueiro Éder, suspenso pelo 3º cartão amarelo, dá lugar a Lucão, a grande novidade do Coelho. Muito obrigado a essa Adriana Almeida, então, com os detalhes, com os principais destaques das duas equipes. Daqui a pouquinho tem América e Guarani, 6h30 no Estádio Independência, em Belo Horizonte. E quem vai comentar a partida é Gabi Castro, que está aqui ao meu lado. Muito boa noite, Gabi. É notória, né, a evolução do Guarani desde a chegada de Alan Al. O Guarani, só pra gente ter uma ideia, o Guarani, se ganhar hoje, assume a primeira posição do retorno da Série B, ou seja, desde que começou o retorno, o Guarani tá desapontando aí, mostrando muita força e deve largar a zona de rebaixamento, né, Gabi? Está reagindo sim, Fábio. Boa noite para você, boa noite, Adriana Almeida, boa noite aos amigos da CBN Campinas que estão nos acompanhando. Eu vejo como o maior teste que o Guarani vai enfrentar neste período, né, em que de fato entrou no Campeonato Brasileiro da Série B, conseguiu essa arrancada, hoje pode deixar a última colocação após 17 rodadas. Então eu tô empolgado com esta partida, porque o Guarani chega de 4 vitórias nos últimos 6 jogos, mais uma vez repete a formação, que na última rodada venceu a equipe do Coritiba, antes venceu a equipe da Chapecoense com autoridade aqui longe de Campinas, então é uma formação que se encaixou, né, nas últimas rodadas, a zaga mais consistente, o meio-campo criando jogadas,
o ataque mais rápido, finalizando melhor, e hoje enfrenta um América Mineiro que não vence há 4 jogos, que trocou o treinador e vem pressionado. Então, apesar do retrospecto ruim no ano, o América não perdeu em casa também. Entre Campeonato Mineiro, entre Campeonato Brasileiro da Série B, foram 10 vitórias e 7 empates. Então é o lanterna que está em alta diante do América, que quer voltar a se aproximar do G4, mas num viés de baixa. Então tem tudo para ser um jogo muito bem disputado e com gols lá em Belo Horizonte, viu, Fabião? É o que a gente espera, então. O Bugrão tentando essa vitória fora de casa. Se o América não vence a 4 partidas, como disse o Gabi, nas últimas 4 partidas o Guarani tem 3 vitórias. Ou seja, o Guarani apontando pra cima, viu, Guarizo? Apontando pra cima. Marco Guarizo está aqui ao meu lado também. Ele vai narrar essa partida. A voz da emoção, Marco Guarizo. Muito boa noite, Guarizo. Marco Guarizo. Grande abraço pra você, Fábio Chaib. Abraço pros nossos colegas de transmissão, Dri, Gabi, Marcelo Abreu na mesa de som. Nossos ouvintes da CBN, é isso, o Guarani está despontando nesse segundo turno, tá com uma campanha de líder, né, uma campanha simbólica de líder do segundo turno, tem um adversário muito difícil, na verdade, 2. A gente sabe que quando o América joga em casa, a torcida do América é pequena, não faz tanta diferença assim na pressão para os jogadores com a Arena Independência, né? Mas o segundo adversário é a temperatura. 27 graus em Belo Horizonte, escurecendo agora, deve cair um pouquinho, né? Mas a umidade relativa do ar tá baixíssima, tá em 35%. Então, mesmo à noite, é um jogo com muito calor. E aí os times, claro, quando anoitece, eles podem se soltar um pouco mais, não ficam se segurando, igual quando o jogo é às 4 da tarde ou então às 11 da manhã. Mas tem essa questão da temperatura também, né? À espera de um grande jogo, o América, que está desapontando o torcedor em algumas rodadas desse segundo turno da Série B contra o Guarani, que está em ascensão. Quem sabe o Bugre volte para Campinas com mais 3 pontos, mas o jogo é difícil, hein, Chaib? Muito difícil, a gente vai ver daqui a pouquinho a história dessa partida. Marco Guarizo dá o recado para você. 6 horas 15 minutos, pedindo a sua participação aqui com a gente pelo 19 99186 9070. Também pelo YouTube, no chat do YouTube, no youtube.com/CBN Campinas. Com Marcelo Abreu nos comandos técnicos, está no ar o Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. Eu tô com o Dário, é o lado certo. Eu tô com quem tem cor. Vote nos candidatos do Republicanos. Vote 10. Eu tenho certeza que o Igor Diego vai me ajudar muito. Por isso, o Igor Diego aqui em Campinas é a minha opção, 10-200. Sou o Igor Diego, 10-200. Junto com o governador Tarcísio e o prefeito Dário, o trabalho tem que continuar. Conto com o seu voto. Igor Diego, 10-200. Tô com o Dário e com o Tarcísio e deles eu não abro mão. Eu tô com o Dário, é o lado certo. Eu tô com quem tem coração. Eu tô com o Dário e com o Tarcísio e deles eu não abro mão. E olha só o que vem pela frente com a nossa parceria com o governador Tarcísio. O trem Intercidades para ligar Campinas a São Paulo, a duplicação da Miguel Melhado, a Praça da Cidadania com lazer e cursos profissionalizantes e muito mais.
Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, PRTB, DC, PRD. Esse é o Pedro Torinho. Sou professor e médico do SUS. Já atendi e trabalhei em vários bairros da cidade, sempre na periferia. Pedro é jovem, mas muito experiente. Sou deputado federal e fui vereador 2 vezes. E agora, Pedro? Agora eu sou candidato a prefeito. Igual a você, eu cansei de 12 anos do mesmo grupo político que tá aí e pouca coisa mudou. Por isso eu quero trazer mudança de verdade para Campinas. Vem me conhecer e bora mudar. Coligação Mudança de Verdade. Federação Brasil da Esperança. PT, PCdoB, PV. Federação Pessoal Rede. Oi, gente. Aqui é Rafa Zimbaldi. Vote nos vereadores da nossa coligação que apoiam a creche todo dia. Quer um vereador diferente? Vota no Clemente. As minhas propostas na rede social. Se eu não cumprir daqui 4 anos, não precisa votar mais pra mim. 44-117, Rafa, 23. William da Reciclagem, 44644. Vamos criar novos ecopontos, novas cooperativas para geração de emprego e renda. Diminuição da taxa de lixo junto com Rafa, 23. Coligação Campinas, uma cidade para todos. Federação PSDB, Cidadania, Agir, PMB, PDT, União Brasil. E o Dário, hein? Que inventou de fazer a Câmara Municipal no antigo Palácio da Justiça. O que falta é colocar a saúde do povo campineiro como prioridade. E você, o que prefere? 150 médicos ou 33 vereadores? 50 consultórios ou 33 gabinetes políticos? Mais saúde para você ou mordomia para os vereadores? Campinas não quer o que o Dário quer. Campinas quer o poupa-tempo da saúde do Rafa Zimbaldi. Vote 23. Vote Rafa Prefeito. Coligação Campinas, uma cidade para todos. Federação PSDB, Cidadania, Agir, PMB, PDT, União Brasil. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. América, Guarani. Enquanto a bola não rola. 6 horas 20 minutos, antes de passar para Adriana Almeida, que vai trazer a escalação, a ficha técnica completa do jogo, fazer um panorama dessa 25ª rodada de Série B, que começou na quarta-feira com a vitória do Vila Nova, 1-0 para cima do CRB. O Vila Nova, neste momento, é o 4º colocado. Na quinta-feira, o Paysandu perdeu em casa para o Amazonas por 1-0. Com o resultado, o treinador Hélio dos Anjos foi demitido do Papão. Ontem, o Ituano venceu por 3-2 o Mirassol. E o Santos, jogando fora de casa, lá em Joinville, bateu o Brusque por 1-0. Ontem também o Sport fez 2-0 no Avaí. Agora há pouco terminou lá no Castelão, o Ceará fez 2-1 no Operário. Hoje, às 6h30, além de América e Guarani, tem também o Curitiba enfrentando o Novo Horizontino. O Novo Horizontino, se vencer, reassume a liderança do campeonato. Amanhã, mais 2 partidas para encerrar a 25ª rodada. O Botafogo de Ribeirão encara o Goiás às 8 da noite no Santa Cruz. E às 9h30, com total cobertura CBN no Moisés Lucarelli, tem Ponte Preta e Chapecoense. 6 horas 21 minutos, eu então aciono a Adriana Almeida, que vai trazer a escalação e a ficha técnica completa desta partida entre América e Guarani. É com você, Adri. Futebol, vamos CBN. Guarani. Eu levo sempre comigo em todo. É o bugre do técnico Alan Al, em campo com 89, Vladimir. 28, Pacheco, 23, Douglas Bacelar, 13, Matheus Salustiano e 17, Jefferson. 33, Gabriel Bispo, 18, Matheus Bueno, 10, Lua Dias, 19, João Vitor, 30, Ayrton e 99, Caio Dantas. Repeteco do Bugre, 89, Vladimir, 28, Pacheco, 23, Bacelar, 13, Salustiano, 17, Jefferson, 33, Gabriel Bispo, 18, Matheus Bueno, 10, Lua Dias, 19, João Vitor, 30, Ayrton e 99, Caio Dantas. No banco, 1, Pegorari, 2, Heitor, meia dúzia, Emerson, 12, Lucas Adel, 5, Anderson Leite, 47, Pierre, 8, Marlon, 20, Reinaldo e 39 para Lohan. América, mantendo nosso espírito esportivo, social e cultural. É o Coelho do técnico Lisca em campo com 31, Dalberson. 20, Daniel Borges, 45, Ricardo Silva, 3, Lucão e meia dúzia, Marlon. 16, Alê, 5, Fer Elizari, 8, Juninho, 75, Rodriguinho, 88, Matheus Davó e 44, Adson. Repeteco do América, 31, Dalberson, 20, Daniel Borges, 45, Ricardo Silva, 3, Lucão, meia dúzia, Marlon,
16 Alê, 5 Fer Elizari, 8 Juninho, 75 Rodriguinho, 8 Davó e 44 Adson. No banco, 12 Jori, 18 Júlio, 36 Matheus Henrique, 30 Nicolas, 68 Iago Santos, 19 Felipe Amaral, 80 Daniel Júnior, 15 Moisés, 7 Vinícius, 28 Fabinho, 99 Jonatas e 78 Renato Marques. A arbitragem do jogo. Vem toda lá do Rio de Janeiro. Alex Gomes, Stefano é o dono do apito. Tiago Rosa de Oliveira e Wallace Miller Barros Santos são seus assistentes. E no VAR, Felipe George Bennett. Daí então as escalações de América e Guarani que daqui a pouquinho duelam lá no Estádio Independência em Belo Horizonte. Antes de passar para o Gabi Castro, que vai fazer um destaque aí, fazer uma análise desse jogo, possível jogo que o Guarani pode ganhar e se livrar da lanterna da competição, eu passo aqui os 4 primeiros colocados da Série B, que tem o Santos na liderança, Novo Horizontino é o vice-líder, os dois com 43 pontos, o Mirassol o terceiro, 42, e o Vila Nova na 4ª posição, também 42 pontos. O Ceará, que venceu há pouco, é o 5º, tem 39 pontos. O América, o adversário do Bugre, é o 9º colocado, tem 35 pontos e precisa da vitória para ainda sonhar com uma vaga no G4. Na parte de baixo da tabela, o Ituano, que venceu ontem o Mirassol por 3-2, é o primeiro time fora da zona, tem 25. E na zona de degola tem CRB com 25 também, Brusque 23, Chapecoense 22 e o Bugrão tem 21 pontos, o Guarani 21 pontos, mais uma vitória do Guarani, tira ele da lanterna da competição, que há tempos o Bugre está. É essencial uma vitória nessa noite, né, Gabi? O comentário do jogo. É muito importante, Fábio Chaib e amigos que estão nos acompanhando, o Guarani continuar neste viés de alta. Eu acho que a mudança do técnico Alan Al, desde que ele assumiu o comando, com mudança de postura, com uma equipe com um comportamento muito melhor, ajustando o sistema defensivo. Se nós pegarmos as últimas rodadas do Guarani, ele não sofreu gols contra o Vila Nova jogando em casa e jogando bem, vencendo por 2-0. Não sofreu gols contra uma Chapecoense desesperada fora de casa e ainda venceu por 4-0. Encarou o até então líder Santos de igual para igual no Brinco de Ouro, com um empate muito merecido, e venceu o Coritiba no estádio Brinco de Ouro, também com autoridade, não jogando tão bem assim, mas conquistou a vitória no início do segundo tempo, sofreu o gol e teve a resposta imediata. Então eu vejo um Guarani diferente na competição. Quem olha só a tabela de classificação vê o duelo do Lanterna contra o 9º colocado. Eu ainda vejo o América Mineiro como favorito, mas é uma distância muito menor se nós formos comparar com rodadas passadas. Então é um Guarani que está em ascensão, é uma escalação que o torcedor já está acostumado, com o Pacheco de um lado, com o Jefferson do outro, uma dupla de zaga que está se encaixando, o Douglas Bacelar com o Matheus Salustiano, Gabriel Bispo, grata surpresa, é aquele primeiro volante, mas que ajudou a dar uma consistência para este meio campo, dando um pouquinho mais de liberdade para o Matheus Bueno e tendo o Luan Dias como esse meia cerebral, com um ataque muito rápido. Por falar nessa velocidade, vai precisar hoje no duelo contra o América Mineiro. Mais uma vez o Ayrton sendo titular, liberado pelo departamento médico, com o João Vitor, porque eu espero um América Mineiro com mais posse de bola e o Guarani tentando sair nesse contra-ataque nessa velocidade. Apesar do América estar na 9ª colocação, não vence há 4 jogos, teve troca de treinador, vem de derrota, o Lisca estreou sendo derrotado pela equipe do Mirassol, mas eu ainda coloco o América Mineiro como um postulante, um candidato ao acesso. Então, quando o Guarani na lanterna enfrenta um candidato ao acesso fora de casa, eu acho que tem que ter personalidade, tem que jogar, mas tem que saber também o momento de atacar, porque a equipe do América Mineiro é muito perigosa e quando você enfrenta uma equipe que precisa da vitória jogando em casa, tem que ser praticamente erro zero. Então o Guarani precisa fazer um jogo inteligente, ter cuidado com a saída de bola, se quiser fazer essa saída de bola, tem que tomar muito cuidado, porque o América Mineiro joga com 3 atacantes, joga com o Rodriguinho, joga com o Adson,
e tem o Matheus Davó, velho conhecido da torcida bugrina, como um centroavante, jogador centralizado, mas a gente sabe que é um jogador que tem mobilidade, não é um centroavante que fica paredão fazendo a parede, ele até sabe fazer isso também, mas ele gosta de se enfiar ali entre os dois zagueiros do Guarani, então vai ter que tomar muito cuidado com essa partida, início de jogo principalmente, para aí sim, depois que passar aqueles primeiros minutos, sair para o jogo e conseguir, então, pelo menos pontuar. Eu acho que, dependendo das circunstâncias do que nós tivermos no jogo, um pontinho vai ser muito bom para o Guarani, mesmo que não deixe a lanterna, não perdendo, já alavanca aí esta confiança para as próximas rodadas. Tem Paysandu fora de casa, depois tem duelo no Brinco de Ouro. Então é um Guarani que de fato entrou na competição e precisa saber jogar esta Série B. Não pode ser derrotado hoje pela situação que ainda se encontra na tabela de classificação. 6h29. Valeu, Gabi Castro. Eu vejo as duas equipes já no gramado lá da Arena do Horto, no Estádio Independência. Então eu passo para Marco Guarizo. A voz da emoção vai trazer todas as emoções dessa partida, os primeiros 45 minutos lá no Estádio Independência. É com você, Guarizo! Marco Guarizo. Um grande abraço para você sintonizado aqui na CBN Campinas. Vamos com tudo, hora das emoções de América Mineiro e Guarani. O América jogando com a tradicional camisa listrada, listas verticais, verdes e pretas, calções pretos, meiões brancos. O Guarani com aquele uniforme do título de 78, camisa branca, calção branco, meiões verdes. Nesse primeiro tempo, se estivéssemos no Brinco de Ouro, Guarani ataca à direita do seu rádio no gol do portão principal do Brinco de Ouro. Já o América ataca para o gol do placar eletrônico, gol da cabeceira sul do Brinco de Ouro. Independência com um público bastante pequeno, até o normal, né, da torcida do América, que tem muitos simpatizantes em Belo Horizonte, mas não chega nem perto das torcidas de Atlético Mineiro e Cruzeiro. É uma chance de o Guarani jogar com menos pressão na Arena Independência. Lisca doido, que nas últimas rodadas, Gabi Castro vai me ajudar de que ano? Em 2019 salvou o Guarani do rebaixamento? Você lembra de cabeça, Gabi Castro? 17. 17? Já faz todo esse tempo, Vai, o tempo passa muito rápido. E a pandemia deixou a gente meio doidinho, Guarizo. Foi no empate de 0-0 com o Luverdense no Brinco de Ouro, né? Rapaz, achei que fazia menos tempo, mas agora a situação do Guarani é outra. O Bugre quer sair da lanterna, vai passo a passo lutando pela permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Tem um adversário muito difícil, a bola vai rolar na Arena Independência. Tá tudo pronto, vai apitar o senhor Alex Gomes Stefano do Rio de Janeiro. Aliás, todo o quarteto de arbitragem, incluindo o VAR, é fluminense, é do estado do Rio de Janeiro. Apita o árbitro, rola a bola, bola rola! América, Guarani, futebol, vamos CBN. Marco Guarizo. Vamos com tudo e você vem com a gente aqui no Futebol Globo CBN. O América tem a primeira ação do jogo saindo lá do campo de defesa, lançamento do Ricardo Silva, busca do lado esquerdo para matada no peito por aqui. O jogador camisa número 75, que é o Rodriguinho, faz a jogada, retoma, recomeça lá atrás o Marlon, lateral esquerdo do time do Coelho. Pressão do Caio Dantas para cima do Ricardo Silva, ele abre o jogo para Daniel Borges, que volta curtinho com o Lucão. Aquele Lucão, São Paulo, Guarani, torcedor de Campinas conhece bem. Volta a bola o time do América. O Guarani começa pressionando lá em cima. O goleiro Dalberson tem que sair jogando curtinho do lado direito com o Ricardo Silva. Faz o passe para o Daniel Borges, recebe de volta tudo isso dentro da área do América. 4 jogadores do Guarani fazendo pressão, marcando alto nesse início de jogo. Com paciência trabalha o América, a paciência acaba, o Dalberson dá um balão na bola, busca lá na frente. Uma boa jogada que acaba dando certo, mas tem roubada. Vem Guarani pelo meio, Gabriel Bispo faz o peão, volta o jogo na direita com Pacheco. Domina Pacheco, devolveu para o Bispo, rolou no meio do campo, na linha que divide o campo para o Matheus Bueno. Tabela rápida do Ayrton, abriu o jogo na esquerda para Jefferson. Recomeça um pouquinho mais atrás com o
Matheus Bueno fez o passe, Luan Silva buscou o jogo, devolveu para o Bueno, agora é o América que fecha a marcação e o Guarani tenta sair da pressão tocando bola. Na tentativa do lado esquerdo, caiu por ali o Ayrton, recebeu a falta em cima do camisa número 30 do Bugre. Vamos chegando a 2 minutos deste primeiro tempo na Arena Independência. Você participa do Futebol Globo CBN, muito obrigado. Na volta, no finzinho desse domingão, você que foi viajar no feriado de 7 de setembro, mesmo sendo sábado, obrigado pela carona aqui com a CBN Campinas 99,1, portal cbncampinas.com.br. Você pode mandar seu WhatsApp 19991869070. Fábio Scheibe ligadinho para receber a sua mensagem. Tem falta Guarani pelo lado esquerdo e tem 2 na bola, Adriana Almeida. É o Luan Dias e o próprio Ayrton quem sofreu a falta, os dois conversam por ali, vai vir jogada ensaiada, jogada aérea para a área do Coelho. Intermediária do lado esquerdo, força aérea do Bugre na entrada da área, bola cobrada dentro da área, corta de cabeça, o Ricardo Silva vai brigar pelo rebote, o Jefferson corta do jeito que dá por ali a zaga do América. Todo o time do América no campo de defesa, mas prefere recomeçar lá atrás, o zagueiro do Guarani com o goleiro que é o Vladimir. De volta do lado esquerdo, sai jogando. É o Douglas que tá na bola, agora Vladimir dá um balão de esquerda para a ponta direita, buscava o João Vitor, a bola passa por todo mundo, ela sai em arremesso lateral favorecendo ao América, à esquerda do campo de defesa. Alê recebe a bola, devolve para Marlon, é um jogo de goleiro para goleiro, por enquanto nenhuma chance ainda no Independência, 3 minutos passados deste primeiro tempo. Vai tocando bola o Daniel Borges, o Guarani continua marcando alto, continua dificultando a saída de bola do time do América. Fica com a bola o Lucão, abre o jogo na esquerda para o Marlon, tentou o passe na ponta esquerda para o Rodriguinho, chegou a marcação do João Vitor para cortar essa bola. Ela vai para fora, mais um arremesso lateral favorecendo o time do América. Rodriguinho vem buscar jogo na meia esquerda, faz a inversão, bola muito forte. O Adson deixa ela passar, vai direto pela linha lateral. Mas que visão de jogo, se essa bola chega no Adson, a defesa do Guarani estava aberta, hein, Dri? É, porque o Guarani tá optando por uma marcação mais alta, né, para tentar pegar a saída de bola do América. O Adson até aplaudiu, apesar da força, né, ele aplaudiu porque sentiu que seria uma boa jogada. Comecinho de partida no Independência 0-0. Briga pela bola o Caio Dantas ainda no campo de defesa, acaba perdendo, ela sobra pro Adson na ponta direita, fintou o primeiro, fez o passe, Daniel Borges joga rasteiro dentro da área, Vladimir soltou, na segunda ele fica com a bola! Depois do chute em cima dele ali, na chegada pelo lado direito, era o Davó que estava na bola, não deu para perceber quem era, mas o Vladimir deu uma batida de roupa, mas conseguiu se recuperar, Adriana Almeida. É, e agora até espera um pouco, pede um pouco de tempo ali, me parece algum problema na virilha do goleiro do Guarani. A bola bateu ali mesmo, depois que ele soltou. E aí a situação é complicada, né, Guarizo? Era o Rodriguinho, na verdade, quem quase conseguiu ali aproveitar esse rebote, aí acabou dando um chute a mais no Vladimir na ânsia de pegar a bola, mas tudo bem com o goleirão do Bugre que já repõe a bola. Sai jogando do lado direito o Pacheco, faz o passe na frente, busca o Luan Dias, tabela ali com o Bispo, recebe de volta, trabalha na perna esquerda pela ponta direita, tem 2 na marcação, precisa segurar, precisa voltar o Luan Dias lá atrás com o Douglas. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. 5 minutos passados, primeiro tempo, Série B no Independência. América. 0 pro Coelho. Guarani. 0 também para o Bugre. Central da bola. Fábio Scheibe. No Couto Pereira, na sexta-feira, onde o Brasil venceu, mas não convenceu, tá tendo Curitiba e Novo Horizontino 0-0, 5 minutos do primeiro tempo. Mais cedo no Castelão, o Ceará venceu o Operário por 2-1. Futebol Globo CBN. Tentativa de saída do Rodriguinho pela esquerda, muito bem marcado pelo Pacheco, é lateral favorecendo o Coelho, ainda perto da linha que divide o campo, mas já do lado esquerdo do campo de ataque. Vai andando o Marlon com a bola para fazer a cobrança do lateral e ninguém aparece para receber. Já passamos de 6 minutos, aí o árbitro falou: Marlon, você quer bater um escanteio com a mão? Pode voltar lá atrás. Agora sim recomeça o jogo o time do América. Passados 6 minutos, Gabi Castro, essa pressão inicial do Guarani, não com a bola, mas sim na saída de bola do time do América. Gabi. É uma postura inteligente, o Guarani coloca 6 jogadores no seu campo de ataque, quando o América Mineiro fica com essa bola com os seus zagueiros,
E aí o América tem muita dificuldade para sair jogando e aí acaba explorando aí os lançamentos. 2 que não deram certo. Uma chegada para cada lado, o América Mineiro quase que o Vladimir solta a bola e o Guarani chegou através de uma cobrança de falta que não deu em nada. É um começo equilibrado, mas com o Guarani um pouquinho mais com a posse de bola. Agora vem o América pela meia direita, inversão de jogo do lado esquerdo pro Marlon. Recebeu, foi pra cima da marcação, tentou fazer a tabela na entrada da área da avó, deixa a bola passar, dá um bico nela o Jefferson. Mais arbitragem para o jogo, marca falta. Era o Elizari que estava chegando ali. Falta em cima do camisa 5 do América na intermediária, Adriana Almeida. Do Gabriel Bispo, né? Ele marca forte mesmo e agora acabou agindo com excesso. Por isso, o América tem uma falta, não é tão perto do gol. Eu acredito que essa bola ainda vai ser lançada para a área antes de uma conclusão, Guarizo. Até porque não tem o Benítez, né? Um dos grandes cobradores de falta do futebol sul-americano. E o Moisés no banco de reservas, né? Também experiente, que sabe bater falta muito bem. Um dos grandes ídolos de Fábio Scheibe, o Moisés. 3 homens na barreira do Guarani. É bom sim, cara. Um craque. Rodriguinho tá na bola, Daniel Borges saiu dela, tá por ali o Marlon também. Guarani com apenas 3 homens na barreira, já esperando o que disse Adriano Almeida, que essa bola venha chuveirada para dentro da área. Vai combinando a jogada por ali o Rodriguinho com o Marlon. Já toma distância, aquela... Vai direto, hein? Vai direto, será? Goleiro Vladimir tá no canto esquerdo esperando a bola. Rodriguinho bateu direto em cima da barreira, sobrou, brigou por ali o Alê. A bola sobra pro time do América na entrada da área, perto da meia-lua. Mas o Guarani faz bem a marcação, por isso tem que recomeçar tudo lá atrás. O América com o Lucão pela meia esquerda, vem trazendo a bola o zagueirão do Coelho. Encara 2 na marcação. Pacheco chega, dá o rapa pra cima do Lucão. Falta favorecendo o América na intermediária, ainda perto do círculo central pelo lado esquerdo. Futebol Globo CBN. Aqui tem jogo. Unimed Campinas. A vida é sobre cuidado. E de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Vai de novo a Força Aérea do América para dentro da área. O Marlon aparece mais uma vez ao lado do Rodriguinho. São 2 jogadores ali esperando para colocarem essa bola na área. Até o Caio Dantas volta para ajudar. Jogadores do Bugre em fila na risca da grande área. Bola cobrada pelo Marlon. Passou por todo mundo, mas não pelo goleiro Vladimir, que defende com muita tranquilidade. Nem pega a bola com a mão, só amortece. Agora sim sai jogando o goleirão do Bugre. Do lado direito vem buscar a jogada ao Pacheco. Faz o lançamento na ponta buscando a velocidade do João Vitor. A bola fez a parábola pelo lado de fora. É arremesso lateral favorecendo a equipe do América. Quem fica com a bola é o Alê. Gira para cima da marcação do Luan Dias. Abre o jogo na direita para Daniel Borges. Daniel faz o passe na ponta direita para o Adson. Recebe o Adson, fez o passe. Buscava o Juninho na frente. Chega a marcação do Guarani cortando muito bem com o Jefferson. Ainda no campo de defesa o Guarani sai tocando bola. A pressão vem do lado do América, fica com o Pacheco. Faz o passe, bom passe, encontra o Gabriel Bispo ainda no campo defensivo pela direita. Luan Dias aberto pela lateral, vai ter que recomeçar o jogo. Deu um drible bonito pra cima da marcação, agora vem 4 em cima dele. Precisa recomeçar com o Pacheco. Pacheco volta pro goleiro Vladimir lá dentro da área. Sai jogando do lado esquerdo, dá o balão buscando o Jefferson que mata no peito, busca o espaço, acelera, ganha do primeiro, parte pela meia esquerda, fez o passe, buscou o Caio Dantas, tira a zaga com o Lucão, muito bem colocado para evitar o ataque do Guarani depois do passe. Apertada a saída de bola do Coelho, erra o Daniel Borges, vai brigar por ela o Caio Dantas, Ricardo Silva dá um balão na bola, o zagueirão. Vai brigar por ela o Adson lá na ponta direita, lá dentro da área. O Salustiano não quer saber de brincadeira, viu que não ia dar certo, precisou colocar pela linha de fundo. O América praticamente ganha um escanteio, Adriano Almeida. É, porque foi no contra-ataque, numa jogada rápida, e aí ali pelo lado direito o Salustiano percebeu que o Davó chegava em velocidade, não quis saber de disputa, achou melhor ceder o escanteio para o América e agora recompor a defesa do Guarani para essa cobrança. É do lado direito a cobrança do time do América. O Davó tá ali dentro da área. O Alê, que é mais alto, chega também. Elizari, Lucão. A bateria antiaérea do Bugre está formada dentro da pequena área. Quem vai para a cobrança é o Adson, o canhotinho que joga pelo lado direito. Expectativa na Arena Independência, 11 minutos, bola dentro da área no segundo pau, a cabeçada direta para fora. Ricardo Silva coloca pela linha de fundo, o toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo.
Vamos chegando a 11 minutos e meio. Primeiro tempo Série B em Belo Horizonte. América 0. Guarani Também 0. Central da Bola. Fábio Scheibe. Com as vagas de acesso assegurada para a Série C do ano que vem, 4 times disputam as semifinais da Série D neste domingão. Anápolis empatou com o Maringá por 1-1. Em andamento, Retrô 0 e Itabaiana também 0. Futebol Globo CBN. Guarani com dificuldade na saída de jogo, erra o passe Luan Dias, mas também errou o time do América. A bola vai ficar limpa para o goleiro Vladimir recomeçar tudo lá de dentro da área bugrina. Fica com ela o Salustiano, a marcação do Davó aperta, ele toca do lado para o Douglas. Abre o jogo na direita para Pacheco, a marcação do Rodriguinho aperta, ele faz o passe para o Matheus Bueno, recomeça o jogo com o Salustiano ainda na defesa. Encontra o Jefferson na lateral esquerda, o Jefferson pisa na bola, o time do América também marca alto, a bola volta para o Vladimir, goleiro do Bugre sai jogando curtinho com o Douglas. Douglas Bacelar volta com o goleiro. É o mesmo tipo de marcação, Gabi Castro, dos dois lados. A dificuldade na saída de bola porque os atacantes adversários avançam. E complica para as duas equipes, né? O Guarani parou um pouquinho de fazer isso e aí facilita para a equipe do América Mineiro a saída de jogo, e o América ele vai repetindo do outro lado. Sobe a marcação e a transição do Guarani muito lenta até aqui. E o João Vitor tenta se virar sozinho na ponta direita, a marcação chega para fazer o corte. Do lado esquerdo o Marlon dá um despacho para frente, salva de cabeça o Matheus Bueno, coloca na ponta para o Pacheco. Volta o jogo, Gabriel Bispo tenta o passe, Ale chega no corte. Elizari rola para Juninho, recebe de volta, tenta puxar o contra-ataque, faz o lançamento para o Davó, que não consegue o domínio de cabeça, por isso tira a zaga do Bugre. Sobra no círculo central com o Matheus Bueno, que é obrigado a recomeçar o jogo com o Jefferson lá na lateral esquerda. Bola curtinha com Salustiano, abre o jogo para o Pacheco, Pacheco domina, procura alguém, ele ginga para os dois lados, ninguém aparece, ele faz um passe em linha reta para o Caio Dantas, conseguiu um bom toque para o Luan Dias, inverteu o jogo na ponta esquerda para Ayrton, não conseguiu o domínio, chega Daniel Borges cortando, sai jogando o América, passe para o Elizari, carrinho em cima dele do Gabriel Bispo, falta para o América, e se não tomar cartão vai ficar barato, que o carrinho foi forte, hein, Adriana Almeida? E não foi a primeira, né, do Gabriel, ele já tinha feito uma falta alguns minutos atrás, e agora realmente pegou muito forte ali no carrinho Ferelizari. Cartão amarelo, pelo menos não estava pendurado o volante do Guarani, Gabriel Bispo. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Agora, Guarizo, é uma entrada desnecessária, porque é no meio-campo, recebe cartão amarelo, primeiro volante do Guarani com apenas 14 minutos. E o América tenta sair jogando, o Guarani aperta de novo a marcação. Ricardo Silva lá pelo círculo central, quase na meia-lua com a bola. Círculo central da área, né? Não, círculo central da área não é central, tá perto da meia-lua. Corrigida a informação. Daniel Borges faz o passe na frente, tentativa de tabela do Adson, faz o passe pro Alê. Tá marcado, precisa recomeçar o jogo com o Lucão, que abre na esquerda, deixa passar a bola por ali. O lateral Marlon e passa pro Rodriguinho. Lançamento, buscou o Davó na entrada da área. Chapéu do Davó pra cima do zagueiro. Ficou sem espaço pra bater, rolou pra trás, caiu. Ficou pedindo pênalti o Rodriguinho. A arbitragem manda o jogo seguir. Melhor para o Bugre, que se safa, sai jogando pela lateral direita. João Vitor dá um balão em cima do adversário. A bola vai pela linha lateral, arremesso favorecendo o Bugre. Reclamação do América de um possível pênalti ali dentro da grande área, obviamente, na queda do Adson na briga com o Matheus Bueno, Dri. Não achei nada. O Matheus Bueno até abre os braços, como quem diz, estou aqui, mas não estou fazendo nada. Não houve empurrão nem nada. Forçou o jogador do América, tanto é que o jogo já recomeçou. Já recomeçou a checagem rápida do VAR. O toque do Futebol Globo CBN marcou. Você confere com a gente tempo e placar de jogo. Vamos atingir 16 minutos. Primeiro tempo, Série B, no Horto. América 0. Guarani também 0. Central da Bola. Fábio Scheibe. Mais um dia histórico para o Robozão. Cristiano Ronaldo marcou sobre a Escócia na vitória de virada por 2-1 na Liga das Nações e chegou a 901 gols na carreira, faltando então 99 para chegar ao gol 1000, viu, Guarizo? Marco Guarizo. Vamos
Vamos com tudo! Vem com a gente, participe da transmissão da CBN Campinas, envie seu WhatsApp para 19 991869070. Pode participar também do chat do YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Fábio Chaib ligadaço, aguardando a sua mensagem. Vem o América, chute de fora do Rodriguinho, passa à esquerda do gol do Vladimir. Era o Adson que estava na bola, encheu a canhota de fora da área. Essa bola passou mais ou menos a 1 metro da trave esquerda do goleiro Vladimir, Dri. É um pouco menos até, viu, Guarizo? Foi um chute ali, 1 metro, vai, vou concordar com você. É que ela fez uma curva e por isso saiu, porque a direção era o gol. O América cresce bastante nesse primeiro tempo. Guarani com dificuldade para sair do campo de defesa, vem buscar jogo. Ayrton na pressão, ele perde a bola, passe do Elizari na entrada da área, o chute! Davó! Gol! América! Do América! A lei do ex é implacável. 17 minutos do primeiro tempo. Saída de jogo errada do time do Guarani. Esperou o passe ali na frente, no bico da grande área, o Davó. A bola chegou redondinha para ele depois da tabela. E o chute forte no meio do gol, com muita potência. Teve um desvio ainda para matar o Vladimir. O América abre o placar com um gol de um ex-bugrino. Matheus Davó coloca na rede. Agora, no placar do Independência. América 1, Guarani 0. O detalhe do gol é seu, Adriano Almeida. Nós acabávamos de falar desse crescimento e desse volume de jogo do América. E aí, o time veio marcar na saída de bola do Guarani. O Guarani não aguentou a pressão. Essa roubada foi feita pelo Rodriguinho. Boa tabela, Rodriguinho, Daniel Borges, e aí chega para o Matheus Davó em ótimas condições. O desvio também acabou atrapalhando o Vladimir. Mas o América, com méritos, está na frente, 1-0. Agora alguma coisa tem que mudar nesse time do Guarani. Afinal de contas, né, Gabi Castro? Fica complicado, né? Já tinha citado aqui a transição lenta do Guarani, insistiu na jogada de querer sair jogando, e quando você não tem velocidade, você facilita para o seu adversário, porque a gente já tinha citado também aqui que o América Mineiro já tinha igualado o Guarani, já estava fazendo uma marcação-pressão, uma marcação alta, pegando a saída de bola. Houve o roubo perto do gol, que já facilita. Lindo passe do Daniel Borges, foi inteligente, rápido, com apenas um toque, deixou o Davó no meio dos dois zagueiros do Guarani, tinha uma distância, quando chegou a bola desviou. É merecido 1-0 América Mineiro, porque nos últimos 6-7 minutos estava finalizando, estava chegando ao campo de ataque. Vem de novo pela ponta, Adson no cruzamento, Pacheco chegou fechando ali, a bola passou pelo Rodriguinho, foi pela linha de fundo, apenas tiro de meta favorecendo o Bugre. O América sai na frente, o Guarani ainda não perdeu nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B. Já o América já venceu, mas não vence há 4 jogos, né? É isso? Exatamente. Faz um mês que o América Mineiro não conquista um resultado positivo. Quem sabe, dá pra buscar, Bugre. Lançamento do Douglas, corta de cabeça a zaga do América, a bola já tá viva na entrada da área do Guarani, sobrou pro Luan Dias, deu um drible bonito, abriu o campo, pediu bola na direita, o João Vitor, ele preferiu carregar pra arriscar de fora, rolou no Ayrton, invadiu a área, cruzamento, sai Dalberson. Goleiro do América faz a defesa. O cruzamento do Ayrton também saiu mais pro goleiro do que pro Caio Dantas. Bola difícil também, né, Dri? Mas eu achei, Guarizo, que o Luan Dias demorou um pouquinho mais para definir para onde ele ia tocar essa bola. Talvez a melhor opção seria o João Vitor, que estava menos marcado pelo lado direito. E aí nessa segurada o América conseguiu se recompor e aí nem a finalização acabou sendo boa, mas foi um bom contra-ataque do Guarani. O toque do Futebol Globo CBN marcou, já já você confere porque vem o Bugre de novo. Bola na entrada da área, Caio Dantas fez o passe pro Luan Dias, errou na distribuição, ela ficou com o Adson. Coloca para correr o Davó em cima da marcação do Salustiano. Tentou tirar a bola o Salustiano e caiu, aí o Davó tropeçou no zagueiro do Guarani. Tá valendo tudo isso? Na arbitragem para, porque o Salustiano fica sentindo. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo.
Passados 21 minutos, primeiro tempo, Série B no Independência. América. 1 para o América do ex-bugrino da avó. Guarani. 0 para o Bugre. Central da bola. Fábio Scheib tinha chamado o gol, traz o gol pra gente. Tem gol no Couto Pereira. Júnior Brumado faz 1-0 para o Curitiba contra o Novo Horizontino no único jogo do momento, junto com o jogo entre América e Guarani. Mais cedo o Ceará fez 2-1 no Operário no Castelão. E o Guarani de novo tentando sair jogando com um enxame de jogadores do América por perto. A bola fica com o Douglas, vem buscar o Matheus Bueno na intermediária pela defesa, devolve para o Douglas, abre na direita com o Pacheco, já deu seta por ali o Luan Dias, mas o Pacheco preferiu dar o drible para o meio. Salustiano inverte o jogo do lado esquerdo para a chegada do Jefferson, fez o passe na frente para Ayrton, volta um pouquinho mais atrás para o Caio Dantas, que foi buscar a bola porque ela não chega nele. Aí tentou o passe, Lucão chega limpando tudo na defesa do América e volta com o goleiro Dalberson. Agora é o América que tenta fazer a pressão, Lucão faz o lançamento, tenta sair jogando pela direita, o Adson briga por ela, o Jefferson dá o último toque na bola ao jogador do Guarani, ela vai para fora, arremesso lateral favorecendo o Coelho, já sem pressa nenhuma para cobrança. Vai com muita tranquilidade o América que vai vencendo o jogo. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. 23 minutos do primeiro tempo, o América está vencendo o jogo por 1-0. Bola na frente para o Davó dentro do círculo central, boa marcação do Bispo, ficou no Caio Dantas na entrada da área, ele contra 4, arrisca o chute, a bola desvia na zaga, ela vai para fora! O Caio Dantas foi que nem um leão ali encarando 4 jogadores adversários e chutando a bola em cima do Lucão, conseguiu um escanteio para o Bugre, Adriano Almeida. Ele começou a ficar muito bem marcado, né? E tava difícil de dialogar com algum jogador ali no passe, então preferiu o chute de longe. A bola desviou, boa oportunidade, primeiro escanteio para o Guarani no jogo pelo lado direito. A força aérea do Bugre sobe para a área. Quem ajeita ali para a cobrança é o Ayrton. Quem sabe na bola aérea o Bugre chega ao empate no Estádio Independência. Ayrton tá de pé direito do lado direito, tem jogador caído dentro da área, depois vai ter aquela resenha. O Juninho, experiente, capitão Juninho, ganha tempo e vai marcar o Douglas, ainda que é o jogador mais alto do Guarani. Bola dentro da área, corta de cabeça pro lado esquerdo, o Ricardo Silva coloca lá para fora, o arremesso lateral favorece o Bugre, à direita do campo de ataque. É um escanteio com as mãos, dá para ficar todo mundo que tava lá no escanteio para dentro da área ofensiva do Bugre. Quem chega para cobrança é o Pacheco. Movimentação dos jogadores do Guarani, o João Vitor se aproxima, pede bola, o Pacheco prefere tocar para trás e a zaga do Guarani vai se recompondo. Matheus Bueno faz o passe para o Bispo, para o Douglas, para o Salustiano. Guarani tenta aumentar a velocidade na troca de passes, recebe pela direita o Pacheco, o América se fecha atrás da linha do meio de campo, por isso o Guarani toca a bola de um lado para o outro, recebe o Bueno, pediu por ali o Bispo, estava marcado, o Bueno volta ao jogo com o Douglas que abre na esquerda para o Jefferson. Tem que começar construindo o jogo Jefferson. A marcação do América aperta para todos os companheiros, por isso o Guarani vai que nem para-brisa. Para lá, para cá, para lá, para cá, só que só no campo de defesa. Guarizo. Tentativa de passe para Ayrton, que consegue o domínio, pois não, Gabi Castro? E o Guarani precisa de movimentação, senão vai ficar nesse para-brisa que você acabou de citar. Se o Ayrton não entrar na partida, se o João Vitor não entrar na partida, não se movimentarem, não saírem da marcação, o Guarani vai ficar tocando a bola no sistema defensivo. Precisa ter mais velocidade para sair da marcação do América. Tá muito fácil pro Coelho. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. 25 minutos e meio, Série B, Campeonato Brasileiro em Belo Horizonte. América. 1 para o Coelho. Guarani. 0 para o Bugre. Central da bola. Fábio Scheib. Brasileirão feminino, Corinthians e São Paulo vão disputar a final do campeonato. O Corinthians perdeu pro Palmeiras, mas como havia ganho o primeiro jogo, está na final. E o São Paulo nos pênaltis bateu a Ferroviária. Corinthians e São Paulo decidem o Brasileirão. Chegada do América pelo campo de ataque dentro da área, tenta a finalização da Davó.
peço licença ao hoje comentarista Gabi Castro, mas para pedir seu detalhe, foi o Juninho, na verdade, Adriano Almeida. Ele deu um chutamento, ele não sabia se ele ia chutar ou se ele ia cruzar. De perna direita ali, né? Ficou meio sem saber, que ele quis resolver rápido demais a jogada e aí não deu certo, melhor pro Bugre e o Vladimir já vai cobrando o tiro de meta. Bateu longe o Juninho e se ele procurou algum companheiro não tinha nenhum lá. Vladimir bate o tiro de meta, a bola na cabeça do Rodriguinho, vem pra fora, arremesso lateral favorecendo o Guarani à direita do campo de defesa. O ouvinte CBN participa e o Fábio Scheibe manda pro ar. Um abraço para Ângela Matiuso. Fala, Marco Guarizo, o cara não tem folga, não descansa. Boa transmissão a todos. No YouTube, a Vânia Santos está aqui participando com a gente, o Felipe também. E o Ângel Coleone, lá em Curitiba. Fala, o Gabi Castro, você acha que essa retomada dá para ficar ou pode ser um momento passageiro do Guarani? Já o Gabi responde, perdeu a bola o Ayrton, pode seguir. Essa retomada do Guarani, ele mandou a mensagem provavelmente antes do gol do América, fala que essa retomada, essa boa campanha do Guarani, até no jogo também, é passageiro ou dá pra sonhar com uma saída do Z4 da competição, Gabi? Um abraço ao Angel, ele que mora lá em Curitiba, viu? Torcedor do aqui. Atlético Paranaense. Foi no jogo da seleção, será? Provavelmente. Agora, dá pra sonhar sim, eu acho que é bem palpável. O Guarani vem num processo de reestruturação, saíram 13 jogadores, chegaram outros 11, tem a chegada do Pastana também como executivo de futebol, a chegada do Alan Al, uma postura, então uma série de fatores que contribuíram para o Guarani dar esta arrancada na pontuação, também no número de vitórias e hoje podendo sair da lanterna. E agora tem falta o Bugre, é bem longe da área, essa também tem mais cara de lançamento lá para dentro, Adriano Almeida. Mas o Dalberson vai arrumando a barreira por ali, né? Renato Silva é um dos homens de barreira, ou não, desistiu da barreira, mandou abrir. Guarani se preparando aí para a cobrança, mas está bem longe, né? O Lua Dias e o Jefferson é Matheus Bueno e Jefferson, são os dois jogadores que estão ali na bola para fazer essa cobrança. Vai direto, hein? Matheus Bueno bateu direto, a bola desvia na barreira, encaixa com tranquilidade o goleiro Dalberson. Ele tentou aquele chute rasteiro, né? Para a bola pegar velocidade, mas não deu certo, Dri. Nada certo, Guarizo, um chute fraquinho. O Guarani vai ter que melhorar nesse finalzinho de primeiro tempo se quiser igualar o placar. Lançamento na ponta direita pro Davó, é o Juninho que briga com o Salustiano, ganha na habilidade, vai pra ponta direita, faz o cruzamento rasteiro, chega no carrinho o Douglas para fazer o corte pro Guarani. O lance era perigoso, quem fica com a bola é o Matheus Bueno, abre na direita, já pra fora da área, pra saída do Pacheco. A marcação chega, o Pacheco faz o passe pro Gabriel Bispo, brigou ali com a Alê, deu vantagem, a arbitragem buscou o contra-ataque, Luan Dias, forte demais o passe lá pro Ayrton, que tava no comando do ataque nesse lance, a bola ficou tranquila com o goleiro Dalberson. Sai jogando pelo meio, Ale faz o passe pro Juninho, volta um pouquinho mais atrás o Lucão, diminui a velocidade, agora diminui o tempo, a pressa para tocar a bola ao time do América. Inversão de jogo perfeita do Daniel Borges, da direita para a esquerda para o Rodriguinho, recebeu o camisa número 5, o Elizari levou para a linha de fundo, boa marcação do Guarani, ela volta para o Moisés, que recomeça o jogo com o Lucão já como meia esquerda, inverte, faz o passe na direita, para a chegada do Daniel na frente, Elizari bateu, Vladimir! Encaixa o goleiro do Bugre, faz uma boa defesa depois do chute do Elizari, Dri. Recebeu bem agora o Elizari, teve liberdade, né, para dominar essa bola e chutar rápido da entrada da área, Vladimir bem colocado, fez a defesa. E o América retoma a bola pela ponta direita, o Adson foi pro chapéu ali em cima do Ayrton. O Ayrton não gostou. Aliás, quem gosta de tomar chapéu, né? Confesso que na pelada, se alguém me dá um chapéu, toma mesmo a pancada que tomou o Adson, viu, Dri? Mas não pode não, né, Guarizo? Porque numa dessa, mais um cartão amarelo pro jogador do Guarani, mas o Ayrton realmente apelou, né? Como você diria na pelada? Rapaz, se alguém me tenta o chapéu, fica sem perna. Agora, Guarizo, o lado esquerdo do Guarani tá uma avenida, né? O Jefferson tem muita dificuldade de marcação pra cima do Adson, o Juninho, meio campista, cai por ali. Às vezes o Davó também é algo que o Alan Al vai ter que corrigir.
Bola batida dentro da área na cobrança de falta. Vladimir Spalma tira o perigo dali, mas ela volta na ponta esquerda para o Jefferson. Fez o cruzamento, inverteu o jogo, tentou a cabeçada ao Davó. Ela sobra na direita para o Adson, faz outro cruzamento dentro da área. A bola tá viva ainda. Chega cortando, dando um coice na bola o João Vitor, mas deu certo o passe para Ayrton puxar o contra-ataque. Mas o time do América vai voltando. Ayrton não tinha para quem tocar, precisou segurar a bola. Deu certo ali pela esquerda o Caio Dantas. Caio Dantas tá pelo meio. Quem vem agora para tentar tabela por ali era o Jefferson. A arbitragem deu o impedimento ali do jogador do Guarani na saída da bola. O jogador do América tá com a mão sangrando, me parece, Adriana Almeida. Não consegui ver exatamente. Foi na confusão na área ali, difícil para todo mundo ver, né? Vai que na hora da queda alguém pisou na mão dele. Mas na verdade não, foi a cabeça. Isso mesmo, foi um choque de cabeça, né? E aí abriu os supercílios. E aí a mão sangrou porque, né, obviamente, colocou a mão ali no reflexo da dor. Foi com o Douglas Bacelar aí, esse choque. E com o Alê. E o Alê, isso mesmo. O Alê levou a pior, agora sangrando bastante. Nossa, a imagem é feia, mas tá tudo bem com ele, né? Clinicamente é que ali é uma região do corpo que realmente sai muito sangue. Sensível, né? E aí vamos ter um tempinho aí de paralisação pro recomeço da partida, Guarizo. Então vamos girar. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. 32 minutos e meio, primeiro tempo, Série B em Belo Horizonte. América. 1 para o Coelho, gol do ex-bugrino Davó. Guarani. 0 para o Bugre. Central da Bola. Fábio Scheibe. Segunda rodada da segunda fase da Série C. Botafogo da Paraíba empata por Volta Redonda 0-0 no Almeidão. Ontem, Atlético e Ipiranga ficaram no 0-0. A Ferroviária fez 3-2 no Londrina. A segunda rodada se encerra amanhã, lá no 1º de maio, com São Bernardo e Remo. Futebol Globo CBN. Segue o atendimento ao... Quem chamou? Agora sim, seu microfone está aberto. Agora seu microfone está aberto. Está parado o jogo aqui, uma utilidade pública aqui também. Um nosso ouvinte mandou mensagem aqui pra gente, o Maurício Maia. Ele diz que lá em São Carlos, né, sentido Campinas, vindo para Campinas, na Washington Luiz, um caminhão de pólvora tombou na pista. Estão aguardando especialistas de São Paulo para chegarem ao local. A liberação será próxima à meia-noite, tudo parado então na região de São Carlos, na Washington Luiz, viu, Guarizão? Pelo amor de Deus. A Washington Luiz, ela já é uma avenida perto de São Carlos, Araraquara. Ela ficou obsoleta com o tempo, só tem 2 faixas. A gente que frequenta muito ali, boa sorte, motorista. Se você puder desviar por dentro das cidades aí, veja o aplicativo, né? O GPS, tenta sair daí. Meu Deus do céu. Sem tombamento de caminhão já é assim, um caminhão de pólvora que precisa da polícia liberar por causa do perigo, meu amigo. Gabi Castro. O Guarani, ele cometeu até agora, ele conseguiu 2 finalizações. A primeira aos 23 minutos com o Caio Dantas, ele conseguiu um escanteio e um chute muito fraco do Matheus Bueno. Nós estamos chegando próximos aos 40 minutos, né? 35 agora, é muito pouco. Então a gente já tinha citado a transição lenta do Guarani, mas é um meio-campo hoje que produz muito pouco. Eu acho que quando o Luan Dias pega a bola, ele é perigoso, mas ele precisa dessa aproximação. Ainda quero ver o João Vitor e o Ayrton no jogo e o Caio Dantas vai saindo da área para tentar participar. E o Guarani tenta chegar pela lateral esquerda, jogada do Matheus Bueno, buscou o Ayrton ali na passagem do Jefferson, perto da linha de fundo pelo lado esquerdo do campo de ataque, briga o Ayrton de tudo que é jeito, ele pede a falta, mas pelo que mostrou a arbitragem ali, apenas o arremesso favorecendo a equipe do América. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente, tempo e placar de jogo. 35 passados, primeiro tempo Série B em Minas Gerais. América. 1. Guarani. 0. Central da Bola. Fábio Scheibe. Tem gol na Série D, gol do Itabaiana contra o Retrô nas semifinais da Série D. 1-0 Itabaiana contra o Retrô fora de casa. Mais cedo, Anápolis e Maringá empataram em 1-1.
E o Guarani tem a posse de bola pelo lado esquerdo, exatamente em cima da linha que divide o campo. O Jefferson precisa voltar o jogo. A América fechadinho. Douglas recebe pelo lado direito. Tá marcado o Matheus Bueno dentro do círculo. Tem que voltar o jogo pro Pacheco. Estica na ponta direita buscando a jogada com o João Vitor. Ela sobra fácil para o goleiro Dalberson. Chega a marcação do Landias, o Dalberson sai jogando com a mão do lado direito para o Ricardo Silva. Zagueirão tenta a ligação direta, não tinha ninguém lá no campo de ataque, ela vai sobrar tranquila para o Salustiano, à esquerda do campo de defesa do Bugre. Domina Salustiano, volta com o goleiro Vladimir. Sai jogando curtinho com o Douglas. Douglas que a gente não precisa chamar de bacelar, porque o Douglas Borges não tá nem no banco, né, Dri? Não, Douglas Borges nem no banco relacionado está. Ele que fez alguns jogos aí, depois o Pegorari voltou contra o Santos e agora o Vladimir segue como titular do Bugre. Zagueiro Douglas, o Bacelar, fica com a bola, abre na direita para o Pacheco. Pacheco domina, a marcação chega, ele tem que fazer o passe curto para o Matheus Bueno. Chega a marcação, volta no Pacheco, o Guarani fica sem saída mais uma vez, falta aquela velocidade, aquela movimentação que já chamou a atenção o Gabi Castro. Puxa o jogo para dentro, o Matheus Bueno faz o passe na frente, buscou a jogada com o João Vitor. Caio Dantas aparece de ponta direita porque a bola não chega nele, mas chegou no Luan Dias pela intermediária, fez o passe, carrinho providencial do Lucão para cortar essa bola, sairia na cara do gol. João Vitor já tenta puxar o contra-ataque, o América vai tentando fazer fila, o Daniel Borges cai, bate com o peito do jogador do Guarani, fica pedindo falta, o árbitro manda o jogo seguir. Matheus Bueno sem muita velocidade faz o passe na direita para o João Vitor, voltou para o Bueno. Guarani tem que recomeçar o jogo, diminui a velocidade na meia direita, fica com a bola o Pacheco, recebe Matheus Bueno, a marcação chega, faz o passe curtinho ali pro Bispo, brigou Gabriel Bispo, chegou o Juninho pra cima dele, falta em cima do camisa número 33 do Guarani que fica no chão sentindo. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Fica sentindo o Gabriel Bispo, mas ele tem que lembrar que tá perdendo o jogo. O que será que aconteceu? Foi um escorregão ali do jogador do Bugre, Dri? Foi sim, Guarizo, numa disputa de bola e me parece joelho direito. Joelho é a situação que preocupa sempre e dá para ver pelo semblante do Gabriel Bispo bastante preocupação mesmo, inclusive maca móvel já no campo, o médico do Guarani também. Vamos aguardar e torcer porque foi um jogador importante aí nessa retomada e recuperação, mas o Marlon já vem pro aquecimento e é um aquecimento que parece que vai entrar, viu? E um lance bobo, né, no meio campo, porque ele acaba chutando, né, o jogador da equipe do América Mineiro, o árbitro até marcou falta, não vê essa falta pro Guarani, mas ele acabou levando a pior ali, e aí se for reflexo no joelho, é algo que preocupa, né? E aí saindo o Gabriel Bispo e colocando o Marlon, ele tira um primeiro volante, ele até tem, né, no banco de reservas o Anderson Leite, mas ele opta por um jogador que é muito mais ofensivo e aí muda a característica do Guarani, né? Mas na verdade ele vai mexer no setor ofensivo. Ele já mexeu. Foi embora o Ayrton. Ah, foi o Ayrton na jogada. Foi o Ayrton, não foi o Bispo, O Ayrton é quem se machucou e tá saindo com a camisa 30. E o Marlon, 8, entra no time do Guarani. Ayrton que já era dúvida, né? A gente discutia durante a semana se o Ayrton seria titular ou não. A Adriana trouxe isso, né? O departamento médico liberou o jogador. E aí no primeiro lance que ele teve ali de disputa, acaba deixando. E entra o Marlon, que aí tudo bem. Aí é da posição. Então ganha mais uma oportunidade o Marlon para tentar equilibrar e ser mais participativo, porque o Ayrton não foi e o João Vitor do outro lado também não está sendo. O Fábio Scheib chamou já no giro do placar. Você fala, Scheib, que vem o América. Tentativa de jogada do Alê pela direita para o Daniel Borges, invadiu a área, buscou a trombada, buscou o contato veio para cima do Adson, mas não foi nada. Bola foi direta pela linha de fundo, apenas tiro de meta favorecendo o Bugre. O toque do futebol CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. 40 minutos passados, primeiro tempo é Série B no Independência. América. 1 para o Coelho. Guarani. 0 para o Bugre. Central da Bola. Pois não, Fábio Scheib.
No Couto Pereira tem gol do líder da competição, gol do Novo Horizontino que empata contra o Curitiba 1-1 agora, 42 minutos do primeiro tempo. Eu ia dizer, Guarizo, a gente lembrou desse lance, né? O Ayrton saindo machucado, não foi tanta gravidade, mas de um lance também que chamou a atenção há uns 2 anos, 2 temporadas passadas, no próprio Independência. O Alanzinho, lembra dele? O meia, que era do Guarani, veio do Palmeiras, acabou se contundindo gravemente lá no estádio Independência. Futebol Globo CBN. 41 minutos, tem escanteio, Guarani pelo lado direito, quem vai pra bola é o Luan Dias. Força aérea do Bugre dentro da área, quem sabe na bola parada vem o gol de empate. Vai pra cobrança, Luan Dias no segundo pau, sobe a zaga. A bola vai sobrar do lado esquerdo pro Marlon. Fez o cruzamento, todo mundo brigando dentro da área. Tira o Lucão pro América. Tenta puxar o contra-ataque o Rodriguinho. Belo lançamento pra velocidade do Adson. Buscou na ponta direita, vai pra cima da marcação do Marlon. Puxa pra perna esquerda, faz o cruzamento, a cabeçada. Rodriguinho, gol! América! Do América! 41 minutos do primeiro tempo. Rodriguinho, vou roubar mais uma do Gabi Castro no manual do contra-ataque. O América que tinha um escanteio contra. Um lançamento primoroso na direita para o Adson. Um cruzamento com enorme eficiência. E uma cabeçada perfeita, praticamente um chute no canto direito do Vladimir. Rodriguinho aumenta o placar quando o América estava lá, quando o Guarani estava no ataque. O placar do Independência agora marca América 2, Guarani 0. O detalhe do gol, Adriano Almeida. É por isso que o América tá invicto em 2024 no Independência, porque ele é letal em casa. O Guarani todo subia para o ataque e crescia na busca do empate nesse finalzinho do primeiro tempo, mas aí o contra-ataque foi fatal. O Adson fez uma grande jogada, porque ele consegue puxar do meio-campo para frente essa bola rápida e depois um cruzamento cirúrgico. Rodriguinho com tempo de bola perfeito também. O Vladimir só virou o pescoço, não tinha o que fazer. América amplia 2-1, 2-0. Que baque, hein? Final do primeiro tempo, Gabi Castro, quando o Guarani começa a fazer uma pressão em cima do adversário. Tem o manual do contra-ataque, eu acho que o América Mineiro ele foi muito bem. Agora, falha de marcação do Guarani, né? É óbvio, se você tá no escanteio, você precisa olhar quem que tá no ataque, quem que vai puxar o contra-ataque do América Mineiro. É o Adson. Onde tá o Adson? Na ponta direita. Tinha alguém junto com ele? Não. Estava livre de marcação. Então, ele teve muito mérito na jogada? Claro que teve. Ele tem velocidade, ele fez um belo cruzamento, mas o Guarani proporcionou tudo isso a ele. Se tivesse um jogador próximo, poderia ou ter cometido a falta ou até feito o desarme. Deixou livre de marcação, veio cruzamento 2-0. Então, erro de posicionamento e falha de marcação. Vai ter que remar o Guarani agora em busca de um bom resultado. O chute do Matheus Bueno de fora da área. Tive toda a impressão que essa bola desviou na zaga do América, mas a arbitragem deu só tiro de meta. O Guarizo. Sim, só tiro. Eu também tive essa impressão do desvio, viu, Guarizo? Mas, sei não. Fábio Scheib. Não, a gente trabalhou num jogo aqui também, desculpe até me intrometer na questão de comentarista aqui, mas um jogo contra o último jogo do turno, a derrota do Guarani para o Ceará, saiu um gol igualzinho do Ceará também, uma bola, um escanteio pro Guarani, no contra-ataque o Ceará marcou o gol, você lembra disso, Gabi, também? 3-1 pro Ceará contra o Guarani. Fora de casa e recentemente, né, que foi acho que a última derrota do Guarani. E o Guarani tenta reagir no jogo, mas quem tá com a bola é o América. Salustiano briga por ela lá na lateral esquerda, dá um chute para onde o nariz aponta, a bola vai para fora. É lateral favorecendo o Coelho à direita do campo de ataque. Daniel Borges prefere recomeçar o jogo com o Ricardo Silva. Fez toda a menção de tocar pro goleiro, mas abriu para o Lucão na esquerda. Você ouviu o toque, 45 minutos. Ainda não subiu a placa dos acréscimos. O América vai vencendo por 2-0. Fica com a bola o zagueiro Lucão, agora o Guarani volta a pressionar no campo de ataque, lá dentro da área do América, mas sai tocando com inteligência, sai brincando de bobinho ali o time mineiro. A bola volta para
O zagueiro Ricardo Silva que abre o jogo na direita para Daniel Borges. Busca o contra-ataque na base do lançamento. Bate de cabeça o Adson. A bola sobra para o Douglas no campo defensivo do Guarani. Pela meia esquerda trabalha Matheus Bueno. Encontrou o Luan Dias na frente. Fez o passe para o João Vitor correr. A marcação do Marlon é boa em cima dele. Corta o lateral do América. Vai sobrar para o Douglas. O Bugre tenta pelo menos diminuir o placar para não ir para o vestiário tomando de 2-0. Bola na meia esquerda com o Jefferson. Domina. Pediu ali na esquerda o Marlon. Ele preferiu tocar curto para o Luan Dias que se movimenta. Deixa com o Bispo. Faz o toque na frente para o João Vitor. Girou. Tocou no Pacheco. Tenta chegar ao Guarani. Pacheco volta um pouquinho mais atrás para o Bispo. A América com os 11 jogadores atrás do círculo central. Tá ganhando o jogo mais com uma linha de 6 homens na entrada da área. Fica com ela pela ponta esquerda. O Marlon faz a jogada curta com o Bueno. Toca na esquerda para o Jefferson. Tentativa de passe errado. Vem de novo para armar o contra-ataque o América. Já passou dando seta ao Rodriguinho. O domínio é do Elizari. Tentou o passe bem demais o Douglas para fazer o corte. Recupera o América na meia direita. A arbitragem não dá nada. O Davó fica com a bola. Abre o jogo na direita para o Daniel que vira na esquerda para o Alê. Alê encostou. Na verdade é o Alê mesmo. Fez o passe para o Rodriguinho. Recebeu de volta. Fica tranquila a zaga do América para tocar, para esperar o tempo passar. Vamos chegando a 47 deste primeiro tempo. A América vai vencendo o Bugre por 2-0. O último homem ali jogando pelo meio é o Ricardo Silva. Fez o passe na lateral para a jogada com o Juninho. Capitão Juninho deixa com o Adson. A marcação do Marlon vem sem pressa. O América diminui o ritmo, toca para trás, gasta o tempo. O time do Lisca tá bem demais depois de um mês sem vencer nessa Série B. Vai conquistando um resultado importantíssimo contra o Guarani que está em ascensão na competição. Toque de lá para cá. Rodriguinho volta pro Elizari. Recebe mais uma vez. Volta um pouquinho mais atrás pro Daniel. Daniel Borges domina a tabela na entrada da área. Davó recebeu de costas. Tentou abrir na ponta. O passe foi errado. A bola sai direto pela linha lateral. Arremesso para o Guarani do lado esquerdo. Ainda no campo defensivo, vai o Jefferson para cobrança. O Guarani também tem uma coisa, né, Gabi Castro? O time que faz muita pressão na área adversária, numa hora abre o bico também, né? Não tem aguenta, que dosar né? Fisicamente. Exatamente, durou 15 minutos aquela marcação-pressão com 6 jogadores, 3 atacantes, mais os 3 homens de meio campo na saída pressão. Em nenhum momento conseguiu recuperar essa bola, até então estava dificultando para a equipe do América Mineiro, mas não se concretizou em finalização. Vamos a 50 minutos. E já passamos de 48, 1 minuto e meio para o Guarani tentar diminuir esse placar ainda no primeiro tempo. Mas está com a bola lá na defesa, tentando sair jogando. Agora é o América que vem fazer uma meia pressão lá perto da área do Bugre. Domínio do Pacheco, olha para tudo quanto é lado, quem vem receber é o Matheus Bueno e abre os braços pedindo um companheiro. Vem alguém receber essa bola. Aí ele tem que rifar, ela fica lá na entrada da área para o goleiro do América, o Dalberson. Curtinho, sai jogando com Daniel Borges. Aí o Guarani não faz pressão, o América vai tocar a bola por 1 minuto até o fim do primeiro tempo. A tranquilidade do Alê. Abre o jogo na direita para o Daniel. Recebe de volta. Tentou o passe na frente buscando o Juninho. Chega a marcação do Bueno. Chance do Guarani espetar para o campo de ataque. Tentativa do Luan Dias. Brigou pela bola melhor para a zaga do América. Fica com ela pela direita o Adson. Já passamos de 49. Tá chegando o finzinho do primeiro tempo. Davó faz a tabela com o Juninho. Boa tirada do Luan Dias. Tenta acelerar o jogo. São 5 em cima dele. Ele encontra do lado esquerdo o Marlon. Domínio do Marlon, só que não tem ninguém perto. O Marlon vai carregando bola pela meia esquerda. Tenta fazer o passe. Ela fica um pouco mais atrás com o Gabriel Bispo. Bispo abre o jogo na direita para Pacheco. Pacheco fica sem espaço para o cruzamento. Tem que cortar para dentro. Aparece para fazer a jogada o Luan. Lançamento na ponta esquerda. Buscou o Marlon de cabeça na frente dele. Daniel Borges para fazer o corte. Sem pressa nenhuma o goleiro Dalberson. Só esperando o apito do árbitro. Vai o Dalberson agora para sair jogando com as mãos. Quando apita Alex Gomes Stefano. Final de primeiro tempo no Estádio Independência. América. 2 para o América. Davó e Rodriguinho. Guarani. 0 para o Bugre. Marco Guarizo. Vem aí a central da bola. Começando agora, passando o comando nesse intervalo do Futebol Globo CBN para você, Fábio Scheibe.
Central da Bola. Muito obrigado, Marco Guarizo. 7h21. O Guarani vai perdendo, pelo menos por enquanto, essa primeira etapa por 2-0 para o América Mineiro, lá no estádio Independência, com direito à lei do ex. O Davó marcando para o América, abrindo o placar para o América, 1-0. Depois veio o segundo gol ainda, o Guarani perdendo. Não é isso, Adriana Almeida? O Guarani, depois de uma boa sequência, vai aí tendo a primeira derrota nesse retorno da Série B, mas o América vai só confirmando também aquilo que vem fazendo no estádio Independência esse ano. Foram 17 jogos, 10 vitórias e 7 empates, time invicto em casa na temporada. O América com essa vitória está subindo a 38 pontos, está chegando na 7ª colocação, a 4 pontos do G4, mas tem o segundo tempo pela frente ainda, Gabi. Mas o que o Alan Al, tão comemorado, exaltado pelos torcedores nessa campanha de reação do Bugre, pode fazer para sair de lá do Horto, pelo menos com um pontinho, né, Gabi? Hoje é aquele velho Guarani, tá? Que a gente viu em muitas partidas do primeiro turno. Foi um Bugre lento, que finalizou muito pouco, que deu espaço para um América que é muito organizado, que teve calma, que teve tranquilidade, mas que teve velocidade também, visto o segundo gol. O Guarani tinha um escanteio, em 10 segundos o América já tinha balançado as redes. Escanteio pro Guarani, não deu em nada e o América foi pro ataque e marcou o seu gol. Então é um Guarani que tem que ter mais velocidade, tem que ter uma transição mais rápida, saída com os laterais, colocar os atacantes no jogo. O João Vitor não pegou na bola, o Ayrton, enquanto estava em campo, não pegou na bola, o Marlon entrou também, não fez absolutamente nada. Foram apenas 2 finalizações do Guarani e 2 muito ruins. Uma com o Caio Dantas, que a bola nem chegou no gol, ela desviou e foi para escanteio, e um chute do Matheus Bueno. Então o Alan tem muito o que corrigir, a postura do Guarani tem que ser diferente, tem que ser uma equipe que queira a bola, que propõe um jogo, que tenha mais criatividade e que finalize mais. E tem que ter aquela consistência defensiva das últimas rodadas. Até o mais fanático torcedor já imaginava que não é fácil também ganhar todas as partidas, inclusive com os times que estão brigando na parte de cima da tabela. Tá no pacote, lógico que tem o segundo tempo pela frente, mas tá no pacote uma derrota pro América jogando no Independência. O problema é que o Guarani perdeu muitos jogos no primeiro turno, foi muito abaixo e agora vai ter que remar muito em jogos improváveis de vencer, vai ter que ganhar. Então vamos torcer pro Guarani fazer um segundo tempo melhor, conseguir pelo menos um empate, né? Porque o primeiro turno foi muito abaixo, né, Gabi? Exatamente, mas eu acho que acima de tudo, né, a derrota ela faz parte, ela é normal, mas você pode perder jogando, tentando, do jeito que foi o primeiro tempo do Guarani, foi presa muito fácil pro América Mineiro. Ao lado esquerdo, eu já tinha citado, uma avenida, e o segundo gol, eu falei isso, estava 1-0, o segundo gol saiu novamente por este lado esquerdo, não necessariamente era o Jefferson para estar ali, porque foi uma cobrança de escanteio, então dentro da estratégia, do posicionamento, alguém tinha que estar ali junto com o Adson, estava livre de marcação e fez o cruzamento e saiu o segundo gol. Então eu acho que isso precisa ser corrigido também. Tem que ter uma postura diferente. Você pode até perder a partida, mas tem que perder jogando, incomodando o adversário. Aí sim o seu adversário ele vai ter muito mérito. Da maneira como foi, ficou muito cômodo pro América Mineiro marcar os 2 gols. Daqui a pouco a gente conversa mais então, a gente papeia mais assim sobre a situação do Guarani, sobre esse primeiro tempo e o que esperar da segunda etapa lá no Horto. 7h25, vamos para um rápido break e daqui a pouco a gente volta então aqui na CBN, Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. América, Guarani. Futebol Globo CBN. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais.
só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Eu me tornei prefeito no pior momento da pandemia. A Covid me obrigou a mudar os planos da cidade. Por mais de um ano, meu foco foi salvar vidas e a economia. Quando tudo passou, eu comecei a colocar de pé os compromissos que eu assumi. Mário Gatinho, Hospital da Mulher, 4 Ceprocamps, 16 espaços do amanhã, BRT, recordes de emprego. Tem muita coisa acontecendo. Eu peço a sua confiança para seguir com as mudanças por mais 4 anos. Dessa vez, sem pandemia para atrapalhar a gente. Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, RTB, DC, PRD. Com Dário é o lado certo. Vote nos candidatos do Progressistas. Vote 11. Sou Zezinho Campituba, meu número é 11210. Sou candidato a vereador por Campinas. Minha luta é a saúde. Sou Carlos Bertoldo, meu número 11033. Coragem e dependência para mudar a Câmara Municipal de Campinas. Ará Campinas, 11112. Juntas somos mais fortes. Conto com o seu apoio. Sou Cilo Oliveira, 11321. Campinas igual para todos. Justiça e ação agora. Tudo que eu conquistei na vida, eu devo a Campinas. A medicina, meus pacientes, filhos, amigos. Eu amo essa cidade. É por isso que quando vejo um problema, eu penso na solução. Dário, as mães precisavam de vagas na creche. Fizemos o Espaço do Amanhã, com 5.000 vagas e tempo integral. Então pensa comigo, quem tá mais preparado para os próximos 4 anos? Quem só reclama de Campinas? Ou quem ama Campinas? Comparou, votou. Dário 10. Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, RTB, DC, PRD. Com Dário é o lado certo, eu tô com quem tem coração. Eu tô com Dário e com Tarcísio e deles eu não abro mão. E olha só o que vem pela frente com a nossa parceria com o governador Tarcísio. O trem Intercidades para ligar Campinas a São Paulo, a duplicação da Miguel Melhado, a Praça da Cidadania com lazer e cursos profissionalizantes e muito mais. Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, RTB, DC, PRD. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. América, Guarani. Futebol Globo CBN. Central da Bola. 7h29, estamos de volta no intervalo de jogo para América Mineiro 2, Guarani 0, lá no estádio Independência, em Belo Horizonte. Evidentemente, com esse resultado, o Guarani não deixa a lanterna da competição. O Guarani tem 21 pontos, poderia deixar a lanterna com uma vitória na noite desse domingo, mas a situação, então, se permanece com 21 pontos na lanterna da competição. O Chapecoense, o primeiro time acima do Guarani, enfrenta amanhã a Ponte Preta, 9h30 da noite no Moisés do Carelli. Você acompanha aqui na CBN, total cobertura CBN amanhã, então, para Ponte Preta e Chapecoense. Neste momento, o G4 da competição da Série B tem o Novo Horizontino, que está empatando o Curitiba fora de casa em 1-1. O Novo Horizontino é o líder, 44 pontos. O Santos, o segundo colocado, 43. Mirassol, terceiro, 42. E o Vila Nova é o quarto, 42 pontos. Que campanha do Novo Horizontino, hein, Gabi? Pelo amor de Deus, liderança da Série B neste momento. Indo muito bem, uma equipe consistente, né, do Eduardo Batista, com um ataque também muito experiente, né, com o Neto Pessoa, com o Luca. Então é uma equipe que desde do primeiro turno, né, na parte de cima da tabela, joga certinho, direito, corre poucos riscos nas partidas. Então, certamente briga até o final por este acesso. É um fortíssimo candidato. Aliás, os paulistas com o Santos, com o Novo Horizontino, tem o Mirassol que tropeçou, mas também está na parte de cima da tabela. Os 3 primeiros são paulistas, né? Novo Horizontino, Santos e Mirassol, os 3 primeiros. Mas a gente lamenta muito Guarani e Ponte Preta não estarem nesse grupo de acesso, nesse grupo que briga na parte de cima. Saudade dessa época, né, Adriana Almeida? Você que já cobriu tantas vezes Ponte Preta e Guarani, quando enfrentavam de igual para igual os grandes times
do Brasil também, os grandes times de São Paulo também faziam boas campanhas, até mesmo na Série A, né, Adri? Fábio, a gente lembra aí que a Ponte frequentou a Série A até 2016, né? E foi o último time de Campinas a estar no Brasileiro da Série A. Então, a expectativa aí, né, é mais um ano que não briguem por acesso e daqui a pouco vamos ter aí uma década já sem nenhum time de Campinas brigando com os principais clubes do futebol nacional, o que acaba sendo frustrante para nós da imprensa campineira, mas que também acho que dá a nós a obrigação de cobrar cada vez mais, principalmente administrativamente esses clubes, porque para mim aí tá o grande problema dos times campineiros não conseguirem. A parte administrativa, se a gente olhar aí o cenário dos últimos anos de Ponte Preta e Guarani, sempre com muita turbulência, pouca ação, a oposição muito forte, impedindo outras ações de situação, ou enfim. Não vamos entrar nesse mérito todo político, mas minha opinião... Não teria tempo agora para falar sobre isso também. E aí a falta de dinheiro é reflexo disso. Mas vamos torcer para que ano que vem a gente tenha um pouco mais de força aí com o futebol campineiro na Série B. E esse ano que o Guarani escape, obviamente. Exatamente. O Guarani que não joga a Série A desde 2010, né? Quando foi rebaixado naquele jogo contra o Fluminense. O Fluminense garantiu o título no Newton Santos. O Guarani acabou sendo rebaixado desde 2010, portanto... 15 anos se vão e o Guarani sem jogar a Série A. A gente está falando de um campeão brasileiro, né? O Guarani, nesse momento, o retrato atual é a luta contra o rebaixamento e, infelizmente, está na lanterna da competição. Ô, Gabi, mas o que fazer? Pensando agora, voltando aqui ao dia de hoje, na noite deste domingo, que Alan Al, que está sendo tão celebrado pelos torcedores bugrinos e a esperança de salvação do Guarani, pode fazer para pelo menos trazer um pontinho lá de BH nesse jogo contra o América lá no Horto, Gabi? O jogo ele deve mudar drasticamente do que foi o primeiro tempo para o segundo, porque o América Mineiro ele já tem 2-0 no placar. Ele não vai se expor tanto como ele fez neste primeiro tempo. Ele deve dar essa posse de bola para a equipe do Guarani, porque ele sabe que ele tem um ataque muito rápido. A gente citou isso, então obviamente o Alan Al também sabe disso. O Rodriguinho é rápido, o Adson é rápido e o Matheus Davó também é. Então, o Guarani com essa posse de bola, tocando, e o América Mineiro bem posicionado, vai ter que redobrar a atenção o sistema defensivo do Guarani, porque o Adson pela direita, o Rodriguinho pela esquerda e o Matheus Davó ali no meio dos dois zagueiros, eles vão certamente deixar essa posse de bola com a equipe do Guarani. E aí o que o Bugre precisa fazer? Que eu citei no primeiro tempo, nada aconteceu e vamos ver se o Alan Al ele vai conseguir corrigir para a etapa final. É movimentação do ataque. Se ele continuar com o João Vitor, ele não pode ficar estático na ponta direita. Cai para o meio, sai da marcação, vem buscar o jogo. O Caio Dantas fez isso. O Lua Dias, eu não gosto quando ele fica muito avançado, como se ele fosse um meia atacante muito próximo do Caio Dantas. Partida fora de casa, o Lua Dias, ele precisa fazer o lançamento, ele precisa dar enfiada de bola para o Caio Dantas, ele precisa estar um pouquinho mais recuado e ele precisa estar de frente, ele não pode ficar de costas para o gol. Então, é um Guarani que precisa mudar o seu posicionamento, mudar a postura, ter mais velocidade, ter mais movimentação. Então tem que ser um Guarani completamente diferente desse do América Mineiro. E ele ficando com a posse de bola, ele vai ter que correr mais risco. Esse contra-ataque, hora ou outra, ele vai acontecer. E o sistema defensivo do Guarani precisa estar muito atento. Então é um Guarani que precisa ter mais volume de jogo, precisa finalizar mais. 2 finalizações é muito pouco em 45 minutos. Então precisa testar mais o Dalberson, que é o goleiro do América Mineiro. Precisa colocar o Caio Dantas no jogo. E aí sim, com os seus 3 atacantes, que é o que o Guarani vinha fazendo nas últimas rodadas. Marcar o primeiro gol, entrar na partida e aí sim brigar para tentar buscar este um pontinho aqui para Campinas, Chay. 14 minutos de intervalo, eu passo a bola então para Marco Guarizo, vai trazer as emoções do segundo tempo. Esperamos uma reação do Bugre aí, lá no Estádio Independência, no Horto. É com você então, Guarizo, daqui a pouco, segundo tempo. Traz a emoção pra gente. Marco Guarizo. Intervalo rápido em 14 minutos, apita o árbitro, começa o segundo tempo. América, Guarani, futebol, vamos CBN. Mexeu. Guarani com mudanças no segundo tempo, Adriana Almeida informa pra gente.
Foi embora o 33, Gabriel Bispo, que já estava com cartão amarelo, para a entrada do camisa 5, Anderson Leite. Taticamente muda alguma coisa no time, Gabi Castro? Não muda, mas o Anderson Leite tem um passe um pouquinho melhor do que o Gabriel Bispo. Então acho que o principal motivo é o cartão, porque daí se tem uma expulsão vai tudo por água abaixo, aí com a menos perdendo por 2-0 é muito complicado reagir. E entra o Anderson Leite para tentar dar uma movimentação um pouquinho maior no meio-campo e não estando amarelado. América tenta sair pela ponta esquerda, lançamento para a velocidade do Rodriguinho, chega o Pacheco na marcação, toca para o lado, coloca para a lateral, arremesso favorecendo o América, já cobrado pelo Rodriguinho. Se apresenta o Davó para receber, recomeça um pouquinho mais atrás na meia esquerda, buscando a jogada com o Marlon, chega a zaga do Guarani para fazer o corte, arranca Matheus Bueno, deu seta, a bola no facão ali para o João Vitor, é o Marlon que tá nela, entrou na área pela esquerda, ficou sem ângulo, inverteu o jogo para Luan Dias, prepara o chute, busca o drible, tira a zaga do América. Sai jogando o Marlon, deu a impressão que 2 vezes o time do Guarani perdeu tempo, Dri. Demora um pouco para tomar a decisão final da jogada, né, Guarizo? E aí o último passe acaba ficando prejudicado. O América vai tentar cozinhar esse jogo e o Guarani começa o segundo tempo aí com ímpeto total na busca, pelo menos por um golzinho, para se recolocar na partida. E sai jogando pela esquerda, o Davó tentou a jogada ali, tinha 2 na marcação, ele mergulhou com a bola, a arbitragem mandou o jogo seguir, o América fica com a posse. Daniel Borges na saída de 3, pelo lado direito ainda no campo de defesa, apareceu o Juninho para receber, ele preferiu segurar e tocar para o Alê. Domina o Alê, abre o jogo na esquerda para a subida do Marlon, pediu pela ponta, Rodriguinho recebeu, encarou a marcação, teve que voltar, toca um pouco mais atrás com o Alê, domina Alê pela meia esquerda, devolve pro Marlon, a marcação chega, eles fazem tabela, o América sem pressa vai tocando bola, Ricardo Silva recomeça com o último homem de linha, que é o Lucão, que toca lá atrás com o goleiro Dalberson. De novo pro Lucão, pelo lado esquerdo, na saída do time do América. Toca curtinho agora pro Ricardo Silva. Na grande área, na direita, pro Daniel. O América chama o Guarani não vai. O Dalberson dá um chutão pra frente. Vai brigar de cabeça o Salustiano. A bola vai chegar, chegou no João Vitor, fez o passe em elevação pro Matheus Bueno. Tentou o giro no drible de corpo, caiu o Bueno, pediu a falta veio. Falta em cima dele, foi inteligente agora o Matheus Bueno para tentar sair do Alê e ganhar essa falta e ficar com essa posse pro Bugre, Dri. Ele deixou o corpo ali, o Alê fixou na marcação, olha o Guarani. Pela esquerda, Marlon faz o cruzamento, deu uma chiada ali o goleiro, mas a bola acaba ficando na zaga, o Lucão tira. Tenta sair jogando, o Juninho faz o passe na frente, recupera Anderson Leite pro Bugre pela meia esquerda, recebe o Marlon, fez o passe na linha de fundo, buscou o Jefferson, a marcação chega pra cima dele, precisa recomeçar mais atrás com o Matheus Bueno pela meia esquerda, clareia o espaço, não consegue, erra o passe, aí dá chance pro contra-ataque, ainda bem pro Guarani que o Alê preferiu limpar o lance e voltar ao jogo, vai brigar pela bola o Caio Dantas ali na entrada da área, melhor pra zaga do América, do lado esquerdo faz o domínio por ali, o Marlon sai jogando o lateral esquerdo do time do Coelho, pediu a bola ao Rodriguinho, tá muito atrás, ele tentou o passe no Davó, brigou pela bola, o Douglas Bacelar lá na frente, mais uma vez o zagueirão do Guarani vem atropelando tudo que vem pela frente e por isso a falta é marcada, a falta favorecendo o América, o Douglas, acho que ele pegou tudo menos bola em todo lugar que ele correu, Dri. E ainda pisou no pé do jogador do América ali e não reclamou, né, Guarizo? Porque o Douglas Bacelar é um dos que estão pendurados com o Guarani, então seria mais um cartão hoje, um prejuízo. O Bugre que entra em campo no próximo final de semana. Deixa eu só conferir. Já confirma. Já você confirma. Vem o Bugre pela esquerda, o cruzamento do Luan. Corta o Lucão dentro da área. Sai jogando o América pela direita. Guarizo. Sim. Paysandu, que tá numa crise total, é o próximo adversário do Guarani, lá em Belém do Pará, no sábado às 17 horas. Na terra que Jesus nasceu, como diria o outro. Vem jogando o time do América. Claudio Miro, ex-ponta direita do Internacional. O que acha de jogar em Belém? Uma emoção jogar na terra que Jesus nasceu. Vai tocando bola o América pela esquerda, a jogada com o Rodriguinho, foi pra cima da marcação do Pacheco na entrada da área, tentou levar pra linha de fundo, fez o cruzamento, Vladimir sai na cabeça do Davó pra pegar essa bola.
Tenta puxar o contra-ataque rápido, o Guarani não pode perder tempo. Já a gente gira o placar, o Guarani tá atrás no marcador. Vai Matheus Bueno dando seta pra todo mundo ali, ninguém sai, a bola volta no Vladimir. O toque do Futebol Globo CBN marcou. Você confere com a gente tempo e placar de jogo. Passados 5 minutos, segundo tempo, Série B no Independência. América. 2 para o América. Guarani. 0 para o Guarani. Central da bola. Fábio Scheibe. Demissão de mais um técnico na Série B. O Brusque anunciou a saída do técnico Luizinho Vieira do comando da equipe. O Brusque briga com o Guarani contra a zona de rebaixamento. O Brusque também pertence à zona da degola neste momento. Futebol Globo CBN. E o Guarani vai trabalhando pela esquerda. Tentativa de jogada do Luan Dias, a marcação chega ali do Daniel Borges, a bola vai para fora, arremesso lateral favorecendo o Bugre à esquerda do campo de ataque. Na cobrança o Jefferson, movimentação de todo mundo por ali. Luan Dias com menos velocidade, vai indo para um lado e para o outro. O Marlon, a devolução chega para o próprio lateral Jefferson, que recomeça lá atrás com o Douglas, dentro do círculo central, o zagueiro do Bugre, vai trabalhando bola, na esquerda Salustiano, todo mundo do Guarani no campo de ataque, e vem recebendo a bola, o Jefferson tocou no meio pro Matheus Bueno, abriu a jogada para João Vitor, preferiu rolar na ponta direita na chegada do Pacheco, calibrou o cruzamento, jogou dentro da área, saiu o Dalberson, deu um soco na bola, bola viva, tira a zaga do América, vem buscar no campo de defesa para sair jogando da avó, ele cai, pede a falta, a arbitragem manda o jogo seguir, melhor pro Guarani que segue no campo de ataque, Anderson Leite faz o passe pro Pacheco, manobra pelo meio, encontrou na ponta direita por ali para a chegada o jogador do meio campo do Bugre, que é o Matheus Bueno, vai tentando a jogada do Luan Dias, perde, vem pro contra-ataque, o América melhora a marcação ali do próprio Luan Dias, mas nem tão melhor assim, porque ele puxou o Marlon e foi presenteado pelo árbitro, Adriano. O Anderson Leite, camisa 5 do Guarani, entrou no segundo tempo no lugar do Gabriel Bispo, que estava com cartão amarelo, só que agora já está amarelado, porque deu um puxão ali clamoroso na camisa do Marlon, não tinha como o árbitro não dar, amarelo para Anderson Leite. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. E tenta sair jogando o Guarani com o Matheus Bueno. Abre o jogo ainda na direita no campo defensivo para o Pacheco. Fica sem espaço o Guarani, tem que recomeçar tudo. O Douglas invertendo o jogo na esquerda com o Jefferson. Faz a jogada para o Marlon, perto do círculo central. Ele tem que recomeçar. O Guarani vai tocando bola para tentar abrir a defesa do América. Salustiano, capitão do Bugre, deixa curtinho com o Douglas. Douglas carrega, olha para um lado, encontra na direita, na esquerda, perdão, o Anderson Leite para fazer a jogada. Curtinho com o Jefferson, já deu seta por ali o João Vitor, mas não correu para receber. Por isso o Guarani tem que recomeçar tudo. Era o que você dizia no primeiro tempo, Gabi Castro, o Guarani ainda não encontrou a jogada em velocidade para chegar no ataque. É isso, né? Segundo tempo esperado, um Guarani com mais posse de bola, mas ainda sem nenhuma finalização, né? E o meio-campo do América Mineiro, ele é muito superior, né? É uma aula que o Ale, o Elisari e o Juninho, eles fazem, os três, né? Eles conseguem comandar o meio-campo e vai marcando muito bem, vai dificultando para o Guarani, porque segue estático os seus atacantes. E o Guarani bateu uma falta rápida, mas teve que recomeçar todo o jogo porque o América dá essa aula, inclusive na marcação. Pela direita, tentativa de jogada do Luan Dias. Bom drible, levou para a perna canhota, tocou no meio para o Anderson Leite. Não tem espaço para bater, ele abre na esquerda para o Jefferson, perto do bico da grande área. Reapareceu o Luan, fez a tabela, bola na entrada da área, bateu direto pela linha de fundo. A bola passou longe ainda, o Luan Dias está buscando espaço, mas essa finalização não foi na perna boa, Adri. E ele mesmo percebeu isso, né? Se lamentou bastante, porque a perna direita ele tentou um chute colocado, pegou embaixo demais na bola. Ela foi lá na arquibancada do Independência, que é pertinho ali do campo, né? É isso, sem pressa nenhuma para a cobrança do tiro de meta, o goleiro Dalberson.
Daniel Borges, Chuvera na frente para velocidade. É o Juninho que tá por ali com toda a experiência que tem. O Juninho ligou o turbo, mas não foi suficiente para ele chegar na bola. Ela sai em arremesso, favorecendo o Bugre. O toque do Futebol Globo CBN tocou, o toque tocou. O toque marcou. Você confere com a gente tempo e placar de jogo. 10 minutos e meio. Segundo tempo, Série B em Belo Horizonte. América. 2 para o Coelho. Guarani. 0 para o Bugre. Central da Bola. Fábio Scheibe. No outro jogo da noite pela Série B, segue Curitiba 1, Novo Horizontino também 1 no Couto Pereira. Amanhã tem Ponte Preta e Chapecoense, 9h30 da noite, no Moisés Lucarelli. Marco Guarizo. Vamos com tudo! Você vem com a gente aqui na CBN, participa, manda sua mensagem por áudio ou por texto. 19-991-86-9070. Foi viajar no 7 de setembro, tá passando aqui pela região? Manda sua mensagem para nós, principalmente se não estiver dirigindo. Vem o Bugre, cruzamento rasteiro, bola dentro da área. Jefferson na tentativa de passe para trás do Matheus Bueno, chega cortando a zaga do Coelho. Ela volta na meia esquerda de novo pro Jefferson, calibra, ajeita para jogar para dentro da área, prefere tocar curto pro próprio Bueno. Faz a tabela curta, Anderson Leite precisa recomeçar, Salustiano virou meia esquerda o zagueiro do Bugre, faz o drible, só que aí quando a bola chega no Anderson Leite, ele toca para trás para recomeçar tudo. O América não dá espaço, o América fica fechado e o Guarani vai para um lado, vai para o outro, vai tentando abrir essa defesa. Salustiano pediu a bola, o Jefferson na esquerda, recebeu, tem o Marlon aberto, a bola é para ele, dentro do círculo central, 2 na marcação, ele encontra o Matheus Bueno que fica marcado por 2, por isso precisa voltar o jogo com o Jefferson. Guarani com muita posse, mas tudo no campo de defesa. Tem gol na rodada, Fábio Scheibe informa aqui na CBN. Tem gol no Couto Pereira, o segundo gol de Júnior Brumado para o Curitiba. O Curitiba vai vencendo o Novo Horizontino agora por 2-1 lá em Curitiba. E vem o Bugre pela esquerda, jogada do Marlon pro Jefferson na linha de fundo, ultrapassagem, cruzou, passou por todo mundo. Ela vai sair pra lateral, favorecendo o Bugre, mas teve um toque ali do goleiro Dalberson. Poderia ser um gol de chutamento, Dri? Tava um pouco longe, acho que nem tanto pra isso, mas o Guarani continua no campo de ataque. Vem de novo pela meia direita, Matheus Bueno faz o domínio, joga em elevação pro Pacheco, América reclama de impedimento, o jogo segue, cruzamento, Luan Dias lá dentro da área, Lucão faz o corte, coloca pela linha de fundo, escanteio favorecendo o Guarani, só vamos confirmar se teve ou não o impedimento, porque o time do América reclamou de uma maneira extremamente assintosa, Dri. Porque realmente estava, né, o João Vitor estava ali à frente. E aí depois foi o escanteio, vamos ver se o Bandeira realmente assinalou. Assinalou, por isso não foi escanteio, apenas o impedimento já cobrado pelo América. E uma jogada muito inteligente do Adson buscando o Juninho pela ponta direita, mas o Salustiano chega bem para fazer o corte. Anderson Leite distribui o jogo para o Luan Dias pela esquerda, domínio do Marlon, foi para cima da marcação, jogou perto da linha de fundo, o Luan Dias não teve velocidade para chegar na bola, proteção ali do Ricardo Silva, apenas tiro de meta, favorecendo o América. Mudou algo no panorama do jogo, o Gabi Castro? E você faria alguma mudança agora para tentar colocar o Guarani um pouco mais para cima do adversário? Mudou, né? O Guarani ele fica com mais posse de bola, ele tá com uma postura mais agressiva, né? O 2-0 no placar força isso também, então aquilo que a gente citava está acontecendo. Um América Mineiro que não precisa mais buscar o resultado, muito mais tranquilo na partida, apenas segurando e querendo gastar o tempo, e o Guarani não. Uma postura agressiva, com 6, 7 jogadores no campo de ataque, vai tocando a bola, o Jefferson chegando até a linha de fundo pelo lado esquerdo, o Pacheco já chegou na linha de fundo pelo lado direito, então os laterais do Guarani começam a ajudar ofensivamente, então é um Guarani melhor, que vai tentando, vai pressionando a equipe do América Mineiro, precisa finalizar mais, mas melhor do que a etapa inicial. E o Guarani segue no campo de ataque, mas ainda mais na intermediária. Salustiano faz o domínio, abre o jogo na direita, dentro do círculo central para o Douglas. Encontra o Luan Silva, faz a tabela curta, já deu seta ali pela ponta direita o Pacheco, mas o passe é para a velocidade do João Vitor dentro da área. Ele vai até a linha de fundo, mas na hora de cruzar, a bola ficou forte demais, ele foi direto, a bola foi direto pela linha de fundo, apenas tiro de meta. João Vitor é velocista, mas aí é demais, né, Dri? A bola foi rápida, né, Guarizo? E ali, se ele alcançasse também, seria uma boa condição, mas
Ela foi rápida demais, se lamentou o atacante do Guarani e o Dalberson com pouca pressa para cobrar o tiro de meta. Eu diria nenhuma pressa, mas também pelo placar de 2-0 vai ser pouco inteligente se levar um cartão amarelo. O goleiro do América. Agora ele pede para todo mundo sair de perto da área. O toque do Futebol Globo CBN marcou. Você confere com a gente tempo e placar de jogo. Passados 15 minutos, segundo tempo é Série B lá no Horto, em Belo Horizonte. América. 2 para o América. Guarani. 0 para o Guarani. Central da Bola. Fábio Scheibe. Após a vitória sobre o Equador por 1-0 na sexta-feira, o Brasil volta a campo na terça-feira para encarar o Paraguai lá no Defensores del Chaco, no Paraguai. Jogo às 9h30 da noite. O Brasil atualmente está na 4ª posição das eliminatórias. Futebol Globo CBN. E o Guarani com mais posse, muito mais posse nesse segundo tempo, mas nesse momento no campo de defesa. Salustiano faz o passe para Jefferson, recebe de volta, o América tenta subir a marcação e dá certo. Pelo meio recebe o Alê, fez o passe na esquerda para o Rodriguinho, tentou um chapéu, passou do primeiro, mas não do Pacheco. Muita vitalidade do lateral do Bugre, recebeu Caio Dantas, tentou o lançamento na ponta direita, a zaga cortou, mas ela chega no João Vitor. Dentro da área faz o passe para a manobra do Marlon, tem que jogar para trás porque ele ficou de costas para a marcação, devolveu no Luan Dias pela meia direita, ameaçou o chute, rolou pro Caio Dantas, bola na ponta esquerda pro cruzamento do Jefferson, chega o Daniel Borges, coloca o pé na bola, ela vai pela linha de fundo, num ataque rápido, numa triangulação do time do Guarani, ela vai para escanteio, Adriana. Na tentativa pelo lado esquerdo agora, né? O Jefferson lamentou bastante o pé do Daniel Borges cortando porque ele sentiu que seria um bom cruzamento. Agora tem um escanteio, também pelo lado esquerdo a favor do Guarani. Vamos ver quem é que tá por ali. É o Jefferson. Ele não, Luan Dias. Luan Dias, camisa 10. Coloca a canhota na bola, nas mãos do goleiro Dalberson. Que é isso? Essa aí, até se a gente tivesse no gol, pegava, hein, Dri? É, Guarizo, a gente falava muito dessa reação do Guarani na Série B e principalmente nesse retorno. Mas hoje as coisas realmente não estão dando certo. O Luan Dias, que tem sido um ícone dessa recuperação aí, não tá numa noite tão inspirada e aí no escanteio dá pra ver bem isso. E puxa o contra-ataque o América pela ponta direita, o Adson fez o passe no meio pro Alê, recebeu de volta, fez o cruzamento, tentativa de bicicleta do Davó. Encaixou com tranquilidade o Vladimir. Guarani tenta acelerar o jogo, mas já fica sem ter pra quem tocar, sempre tem que tocar pra trás. O João Vitor, não só ele, mas todo o time do Guarani. Inversão de jogo na ponta esquerda, busca o Marlon, chega a marcação em cima dele, falta em cima do camisa 8 do Bugre, que fica no chão reclamando com a arbitragem. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. E vem o América pelo meio, Juninho, arbitragem para o jogo porque o Alê foi abalroado por ali e tem cartão para o Bugre. Pro camisa 10, Luan Dias, por essa falta, Luan Dias também não estava pendurado, pode pegar o papão no final de semana que vem. Vai viajar até Belém, né? Será que tem escala, tem voo direto? É longe, hein? Tem voo direto, viu, Guarizo? Recentemente, inclusive, estive lá, mas são 3 horas e meia de viagem. 3 horas e meia de viagem. É, esse tempo todo, as distâncias do futebol brasileiro na Série A, na Série B. Achei que o Scheibe estava falando no ar. Não, falei, pode visitar o mercado Ver o Peso lá em Belém, um ponto turístico da cidade lá de Belém. Opa, comer um prato com tacacá, que é açaí, bem forte. O verdadeiro açaí. O verdadeiro açaí. Não que vai não leite condensado, não é nada. Isso, Isso, não é coisas. misturado com nada, né? E enquanto a gente está nessa aula gastronômica, tem alteração na equipe do América, Adri. Mexe o meio-campo, o técnico Lisca. Vai embora o camisa 5, Fer Elizari, para a entrada do 28, Fabinho. Segundo o Fábio Scheibe, tem nome de craque, o Fabinho. É a única alteração, a primeira alteração do técnico Lisca.
que já passou pelo Guarani em 2017 e hoje treina o time do América. Vem pela direita o Coelho, bom passe do Adson pro Juninho, buscou ali a chegada do próprio Fabinho, que acabou de entrar, mas corta a zaga do Guarani. Escapou da pancada, o Matheus Bueno conseguiu puxar o contra-ataque, jogou na ponta esquerda pro Marlon. Vem fechando o Luan Dias na área, Marlon tá contra 3, acaba não conseguindo passar do Ricardo Silva e ainda faz a falta. A tentativa do drible ali que acabou atrapalhando o camisa 8 do Bugre, Dri. Não foi nada bem agora o Marlon, né? Na velocidade ele vai bem, mas aí na hora do drible, de repente era melhor tentar tocar ao invés de ir pro 1 contra 1. Não deu certo, o América vai vencendo 2-0. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. 20 minutos passados, segundo tempo, Série B na Arena Independência. América. 2 para o América. Guarani. 0 para o Guarani. Central da Bola. Fábio Scheibe. Corinthians e São Paulo vão fazer a final do Brasileirão Feminino. Neste domingo, o Corinthians eliminou o Palmeiras mesmo com a derrota por 2-1 no Canindé. E o São Paulo eliminou a Ferroviária jogando na Fonte Luminosa nas penalidades. Então, Corinthians e São Paulo decidem o Brasileirão Feminino. E que jogada do Adson, ele ciscou pra tudo que era lado, girou, depois caiu sozinho, a arbitragem mandou o jogo seguir. Tenta sair jogando o Guarani pela direita, Pacheco faz o passe, Anderson Leite aparece ali pelo meio, Matheus Bueno pegando muito na bola, deixa com Luan Dias dentro do círculo central, já pediu pela esquerda o Jefferson, ele preferiu tocar curtinho na direita para um grande passe buscando o Pacheco, recebeu o Pacheco, calibrou o cruzamento, jogou dentro da área, corta o Ricardo Silva, voltou na entrada da área para o Jefferson, espetou de fora! Coloca a cabeça na bola, o Ricardo Silva, a bola vai para escanteio. Antes do esquinado para o Bugre, fica sentindo o centroavante Caio Dantas, Dri. Choque de cabeça, né? Por isso que o pessoal do próprio América vai ali ver como é que tá o Caio Dantas, mas já vai se levantando, foi num choque com o próprio Ricardo Silva. O Caio ficou deitadão no chão, sentindo, e o Ricardo Silva, com toda a vitalidade, ainda levantou e botou a cabeça para colocar essa bola em escanteio. Já levantou o Caio Dantas, o escanteio foi cobrado, inclusive buscando a cabeça dele, na verdade era o Douglas que estava na bola ali, mas tira a zaga do América, coloca para lateral pela direita, cobrado rápido, o Guarani tem pressa, tenta pelo menos diminuir o placar no Independência, belo drible do Anderson Leite, tentou jogar a bola para dentro da área, corta a zaga. Vem o América buscando o contra-ataque na velocidade do Adson, tentativa pelo lado direito, chega a marcação do Guarani, arbitragem para o jogo, marca o lance favorecendo o Bugre. Vamos chegando à metade do segundo tempo, Gabi Castro, o que fazer nessa outra metade para o Guarani chegar perto de um empate pelo menos, já que está 2-0 para o América? O panorama pouco mudou nesses 22 minutos do segundo tempo. É um Guarani com mais posse de bola, é um Guarani que tenta, mas que não finaliza. Então não adianta também essa bola chegar até o Marlon se não saber o que fazer com ela. Chegar na ponta direita, o João Vitor também não conseguir concluir. Então é um Guarani pouco objetivo. A postura mudou, ele vai para o campo de ataque, ele tenta, mas com leitura de jogo equivocada. Então precisa finalizar mais, precisa tentar acertar o cruzamento. Se não dá certo o cruzamento, colocar o Caio Dantas no jogo com a bola no chão, porque pouco produziu também. Então é um Guarani que não tem conseguido e daqui a pouco a gente vai ter alterações no Bugre. Fica com a bola ali na direita o Pacheco, faz o passe na frente, busca o João Vitor, tentativa de tabela, erra o Luan Dias, vem pro contra-ataque o América, passe na frente pro Davó, ele não consegue o domínio, chega o Salustiano para colocar ordem na casa pro time do Guarani, toca pro Matheus Bueno que fez um lançamento em profundidade, sai o Dalberson, goleirão do América, coloca a cabeça na bola, tava valendo, não tinha impedimento. Tem arremesso lateral favorecendo o Bugre, mas o jogo vai parar e a Adriana Almeida vai nos informar. Bom, saindo então, o camisa 17, Jefferson. Jefferson tá fora para a entrada do Emerson, meia dúzia. Emerson é o primeiro a entrar. O Lohan também entrou. Caio Dantas que tomou aquele choque, camisa 99, tá fora para a entrada do 39, Lohan. Jogadores da mesma posição, Gabi.
É isso, né? Eu tinha acabado de citar que o Caio Dantas estava pouco participativo para colocar o atacante do Bugre com essa bola no chão, mas o técnico Alan Al não teve paciência não, já tira o Caio Dantas e coloca o Lohan para ver se é mais participativo e depois a entrada do Emerson na lateral esquerda para ganhar um pouquinho mais, né, de velocidade ali, de pulmão do lado esquerdo do Guarani, porque até que tem chego bola ali pro Marlon. Lohan chegou há pouco tempo. A Adri informou no início da transmissão, o Guarani contratou 13 e dispensou 11. Entre os 13 e os 11 estava o Daniel dos Anjos, que veio de Portugal, entrou e saiu na mesma janela. Primeira bola do Lohan, volta o jogo pro Emerson, fez o passe no meio, Luan Dias bateu de fora pela linha de fundo. Ela passa por cima, ela passa acima do gol defendido pelo goleiro, o Dalberson. Mas o Guarani chega, Adriana Almeida. Mais uma boa troca de passes ali na entrada da área. Dessa vez foi o Jefferson quem deu assistência para o Luan. Mas o Luan, mais uma vez, pegou muito mal na bola. É a terceira ou quarta tentativa do Luan de chute que realmente hoje parece que o pé tá descalibrado. E sem pressa nenhuma para variar, para a cobrança do tiro de meta, o goleiro do América, o Dalberson. Joga lá pro ataque, o Davó é baixinho, então quem bate de cabeça é o Douglas pro Guarani voltar pro campo de ataque, briga o Luan Dias, chega a marcação do Lucão, dá um balão pra cima o Marlon, a bola sobra pro Davó lá no ataque do América, na intermediária, passou, chegou no campo de ataque, brigou com o Anderson Leite, encarou a marcação do Salustiano, tentou a meia-lua, o zagueirão do Bugre chegou fazendo corte. Salustiano faz o passe pro Luan Dias, que erra mais uma vez, vai brigar por ela ali na direita o João Vitor, tem dois na marcação, belo lance de habilidade ali do Fabinho para fazer a jogada, é o Rodriguinho que tá na bola, agora sim recebeu o Fabinho, recomeça um pouquinho mais atrás o time mineiro. Ricardo Silva é o último homem, pisa na bola, espera a chegada do Lohan, o Lohan não vem, então ele faz o passe pro Lucão, abre na esquerda para Marlon, ginga para um lado, ginga para o outro, o América vai tirando a velocidade do jogo, vai mantendo o placar que o favorece 2-0 em cima do Bugre. Bola jogada pela direita para a corrida do Juninho. Experiente capitão do América também cadencia o jogo, tenta fazer a tabela, chega roubando por ali o Emerson. Puxa o contra-ataque o Guarani, passe do Marlon, buscou o Emerson na entrada da área, muita vitalidade do lateral do Bugre. Recebeu, ajeitou para canhota, tentou o cruzamento, a bola bate no jogador do América, vai para fora. Escanteio favorecendo o Bugre na briga e também no pulmão do Emerson, Dri. É, o Guarani franco, tentando demais, né? Francamente tentando aí esse gol, pelo menos que o recoloque para quem sabe voltar de Belo Horizonte com um pontinho. Felipe Amaral, ex-jogador da Ponte Preta, tá ali na beira do gramado esperando para entrar, mas o escanteio vai ser cobrado primeiro. Escanteio pelo lado esquerdo do ataque do Bugre. Antes da mexida por atacado do Lisca, bola no primeiro pau, desvio de cabeça. Ninguém entendeu nada do lance, ela vai pela linha lateral, arremesso favorecendo o América. Já já Adri confirma as entradas dos jogadores do América, são 3 de uma vez. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Já tem condições aí, Dri, porque é jogador pra caramba, hein? Olha, são 3, eu consegui ver 2 por enquanto e, bom, vamos lá. Saiu o 88, Matheus Davó, autor do primeiro gol do América, para entrada do 78, Renato Marques. Saiu também o 44, Adson, para a entrada do 19, Felipe Amaral. Olha o Guarani. Vem Guarani, cruzamento do lado direito, briga lá do Lohan na entrada da área, subiu nas costas dele o Dalberson para fazer a defesa. A arbitragem disse que tudo isso foi normal, o Lohan nem viu o Dalberson. E aí ele foi pra cima da bola, o Lohan tava esperando pra matar ela no peito, veio um prédio, tá jogando de laranja o goleiro do América pra cima dele, Dri. Foi agora, agarrou com todas as forças ali o Dalberson pra não dar nenhuma chance. Ficou ruim pro Lohan aí, né, que faz a segunda partida dele com a camisa do Guarani. Em fim de semana de NFL, hein? Se bem que isso aí parece mais uma jogada de rugby, né? Quando erguem o jogador pra bater o lateral, né, cara? O tackle, né? Que você vai em cima do jogador e aí vai ganhar aqueles segundos preciosos, o goleiro do América Mineiro. Na minha visão, não foi absolutamente nada no lance. As mudanças do América Mineiro, nada como ter banco de reservas, né? O Renato Marques
foi titular durante boa parte do Campeonato Brasileiro da Série B, é um atacante, é aquele que marcou o gol contra o Santos. Da polêmica. Da polêmica, exatamente, que teve a lesão do goleiro do Santos e ele foi lá e colocou a bola para o fundo das redes. É um atacante rápido também. Entra o Felipe Amaral, que também é um bom meio-campista, chegou a ser titular dessa equipe do América Mineiro, perdeu a posição, mas tem qualidade, tem passe apurado também. Então o América Mineiro demonstra, né? Não é à toa que eu coloquei aqui como um candidato ao acesso. Começou a rodada na 9ª colocação, mas tem totais condições de se aproximar rapidamente do G4 da competição. Então, se forem essas as alterações, sai o atacante Adson e coloca o Felipe Amaral, fortalece o meio-campo e fica apenas com 2 atacantes, né? Com o Rodriguinho e também com o Renato Marques. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente. Agora tempo e placar de jogo. Passados 30 minutos, segundo tempo é Série B no Independência. América! 2 para o América, gols de Davó e também do Rodriguinho. Guarani! 0 para o Bugre. Central da Bola. Fábio Scheib. E parece que o Novo Horizontino quer terminar a rodada na liderança mesmo. Voltou a empatar a partida contra o Curitiba lá no Couto Pereira. Zé Gabriel faz para o Novo Horizontino. O Novo Horizontino, neste momento, é o líder da competição da Série B. Futebol Globo CBN. Jogo recomeçado, Dalberson de canhota deu um balão lá pro campo de ataque na briga do Rodriguinho com o Pacheco. Quem fica com ela na cabeçada é o Matheus Bueno. A bola atravessa quase todo o campo. O Ricardo Silva chuta para onde o nariz aponta e era para dentro do campo. Chega cortando por ali, rebatendo do jeito que dá o Douglas. A bola vai para fora, lateral favorecendo a América. Campo de ataque pela esquerda. Vai chegar o Coelho sem pressa nenhuma. Dava tempo até do Fábio Scheib ler a mensagem, mas agora vai para a cobrança o Marlon. Se movimentou por ali o Rodriguinho, o Marlon segura a bola, joga na frente para o Renato Marques, dá a casquinha, chega o Douglas e dá um bico na bola. Vai lá, Scheib. Mandando um abraço aqui pro Jair da Marmita, ele trabalha lá no Hospital Boldrini, tá ligado aqui com a gente, sempre mandando mensagem. Um abraço então pro Jair da Marmita. Quem também manda mensagem pra gente é o Cristiano Salvione. Ele está impressionado com o número de anúncios de bets no estádio aí no Independência, viu, Guarizô? Futebol Globo CBN. E o Guarani tenta pelo lado esquerdo, jogada do Marlon, tá marcado, chega a marcação do time do América, 4 jogadores, fica sem espaço para sair o Matheus Bueno, mas encontra um bom passe pro Anderson Leite, busca o Lohan na frente, caiu na hora de dominar, tira a zaga do América. Ela vai voltar no campo de defesa do Guarani com Douglas, dentro do círculo central, domínio do Matheus Bueno, faz a tabela com o Anderson Leite, volta com o Douglas, abre na direita com o Pacheco. Guarani ainda na defesa, o América fica fechado e tenta abrir a defesa tocando bola, mas tá complicado o Bugre. Pela direita, João Vitor tenta fazer a tabela com o Luan Dias, a bola chega para ele, tentativa de jogada pelo lado direito, tira a zaga do América. Vem buscando o ataque. O Felipe Amaral entrou até um pouco mais avançado. O Alê estava na bola também. Falta favorecendo o time do América. Vai ter mais mudanças por aí. E é no ataque do Bugre, Dri. Sim, no ataque do Guarani. Tá indo embora o 19, João Vitor, para a entrada do camisa 20. Reinaldo tá no jogo. E o América vem pela meia esquerda, jogada na velocidade do Marlon para cima da marcação do Douglas, corta o zagueiro do Bugre. Fica do lado esquerdo para tentativa de jogada na velocidade, colocou na frente o Rodriguinho, brigou pela bola, o Rodriguinho saiu, né? Não, tá, é ele mesmo que tá no campo, mas agora tá parado o jogo porque o Marlon tá sentindo. E as alterações no time do Guarani são todas as 5 já feitas pelo técnico Alan Al, Gabi Castro. E agora a última tentativa é a saída do João Vitor, que não fez um bom jogo, ficou preso na marcação, em nenhum momento no confronto 1 contra 1 com o Marlon, com o lateral esquerdo, ele levou a melhor, foi muito apático o atacante. Coloca um outro atacante, o Reinaldo, que tem velocidade também, tem muitos problemas de finalização, mas enfim, é uma tentativa, né, de tentar na velocidade criar alguma coisa nos minutos finais, mas é um Guarani que não faz uma boa partida,
não consegue finalizar, nenhuma finalização correta no gol do Dalberson no segundo tempo, então não tem como você marcar um gol se você não acerta o gol do adversário. Então uma tarde e noite ruim dos atletas, mas tem os últimos minutos para tentar criar alguma coisa, colocar aquele um golzinho pro Bugre tentar fazer um abafa nos últimos minutos. Ô Guarizo. Sim. Aproveitando que tá parado o jogo, um ouvinte nosso, Amarildo Breni, tá em Hortolândia, pergunta aqui pro Gabi, que você também pode responder, qual que é o impacto desse resultado pro Bugrão nessa retomada aí, nessa tentativa de deixar o Z4? Acho muito pouco o impacto, acho pequeno. O América Mineiro entrou como favorito na competição. É uma equipe que está a 4 pontos do G4. É uma equipe que tem um elenco muito forte, tem banco de reservas. Tanto que o Moisés, meio-campista, que já foi durante muitos anos do Palmeiras, nem entrou na partida. Tem o Felipe Amaral, que foi contratado, gastou milhões contratando da Ponte Preta. Tem o Renato Marques, que também é um atacante muito perigoso. Então, é uma equipe fortíssima. Não coloco na conta, não, do Guarani. Não sei se iria pontuar ou não em Belo Horizonte. Então, cabeça erguida e aí sim, a próxima partida, pontuar contra o Paysandu. E o Guarani tenta chegar no ataque pela esquerda. Emerson calibra mal o chute e manda a bola lá na arquibancada. O toque do Futebol Globo CBN marcou. Você confere com a gente tempo e placar de jogo. São quase 36. Segundo tempo, Série B no Independência. América. 2 para o Coelho. Guarani. 0 para o Bugre. Central da Bola. Fábio Scheibe. Liga das Nações da UEFA, a campeã da Olha o Guarani chegando, entrada da área, Marlon tenta o cruzamento, corta a zaga com o Ricardo. Vai lá, Scheibe, antes do escanteio. A campeã da Eurocopa Espanha bateu a Suíça por 4-1. A Croácia fez 1-0 na Polônia e a Dinamarca 2-0 na Sérvia. Marco Guarizo. Vamos com tudo, vem com a gente aqui na CBN. Quem sabe agora pro Guarani diminuir o placar. Escanteio batido pelo Luan Dias, corta a zaga. Na entrada da área fica com a bola por ali o Emerson. Passe na direita, tentativa de jogada do Reinaldo, levou pra ponta direita, foi pra linha de fundo, a bola tava perto do Lohan, chega a zaga e tira! Ricardo Silva tirou quase em cima da linha, tomou até um empurrão do Lohan ali. Os dois jogadores do Guarani fechando mais um escanteio, favorecendo o Bugre. A bola foi pela linha de fundo, agora a arbitragem vai parar para aquela resenha, porque parece que o Alê tá sangrando de novo, Dri. Tirou até aquela touca de proteção que colocava ali. A gente lembra que no primeiro tempo, depois de um choque de cabeça, ele cortou os supercílios e aí fez aquele curativo, colocou aquela touca. Mas agora, de novo, tá sangrando e aí, obviamente, a regra não deixa o jogador em campo nessa condição. O Departamento Médico do América vai retirar o Alê de campo para o jogo até não retardar tanto, fazer um novo curativo aí no jogador do América e o Guarani tem escanteio a seu favor enquanto isso. Supercílio aberto, muito sangue no camisa 16 da equipe do América. Vai para a cobrança de escanteio, Luan Dias. Bola no primeiro pau, tira de cabeça mais uma vez agora o Daniel Borges. A bola pela linha de fundo mais uma vez, outro escanteio. Rapaz, que cena feia, quanto sangue no rosto do Alê. Mais uma vez o Luan Dias na bola, outra chance do Guarani na bola parada, vai insistindo, dessa vez não bateu bem o Luan Dias, cortou de cabeça o Lucão, colocou pra fora. Essa saiu pra lateral, Dri, não tive a profundidade exata. Achei que foi escanteio de novo. Não, lateral. Já cobrado pelo Emerson. Bola para o Matheus Bueno, volta o jogo um pouco mais atrás, agora sim é o Bueno, ele e o Marlon tem um corte de cabelo muito parecido. Bola do lado esquerdo para o Emerson, calibrou o cruzamento, preferiu driblar, o Juninho ficou no pé direito, ele não quis cruzar, voltou na meia esquerda, Anderson Leite fez a tabela, tentou o chute, o desvio na zaga. A bola bate no Fabinho, vai para fora, o Guarani vai na pressão. Se fosse torneio início, o número de escanteios estava maravilhoso. Você já viu um torneio início, Dri? Vi, eu era criança, mas eu me lembro disso. Outro escanteio cobrado, bola dentro da área, não chegou no Lohan, vai arriscar de fora, o Emerson ficou no pé direito. Ele mandou lá no chamado Steward, o segurança do time do América. E nada certo, né? O Guarani ronda, mas na finalização peca demais e por isso mais uma bola para fora, mais apenas um tiro de meta para o América. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo.
Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Vai pro tiro de meta o goleiro Dalberson. Joga lá no campo de ataque, vai brigar por ela no campo de ataque. Obviamente do lado esquerdo o Rodriguinho, mas a bola foi para fora. Depois ali da tentativa de tirar do Pacheco, é lateral pro América sem pressa nenhuma para cobrança o Marlon. Na tentativa de devolução a bola foi errada, o lateral agora é pro Guarani, mas bateu lá atrás o Pacheco para recomeçar. Por isso o Guarani está no campo de defesa. O América tenta até ensaiar uma pressão para tentar roubar essa bola, fazer o terceiro e matar o jogo. E o Guarani toca para lá, toca para cá, vem o Anderson Leite, faz um lançamento, a bola chega no Lohan, mata no peito, busca a tabela, mas o passe sai forte, tem cama de gato ali no meio, mas a arbitragem manda o jogo seguir. Juninho recebe pela meia direita para o time do América, marcação forte do Emerson. Caio, experiente capitão do time do América, e fica sentindo o toque do futebol. Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. Passados 40 minutos, segunda etapa, é Série B em Belo Horizonte, Minas Gerais. América. 2 para o América, Davó e Rodriguinho. Guarani. 0 para o Bugre. Central da Bola. Fábio Scheibe. Hoje mais cedo o Ceará fez 2-1 no Operário no Castelão e chegou à 5ª posição da Série B. Amanhã, fechando a 25ª rodada, tem Botafogo de Ribeirão e Goiás, lá em Santa Cruz, no Moisés Lucarelli, 9h30 da noite, com total cobertura CBN, Ponte Preta e Chapecoense, Guarizó. Futebol Globo CBN. No momento que aparece uma figura na arquibancada, com uma máscara e uma corneta. São os personagens do futebol, né? Isso é sensacional. E creio eu que o ingresso no América não seja caro, né? Então, o pessoal, o torcedor raiz, o popular, pode ir ainda, né, Gabi? Tem a oportunidade, né, de assistir uma partida de futebol longe daqueles R$100 e até mais do que é cobrado hoje. Coisas que acontecem nos chamados grandes do futebol paulista, carioca e, por que não, do Mineiro também, do Atlético e do Cruzeiro, né? Diferente a situação. Tem lateral o time do América, mas a pressa do Marlon é -1. É mais do que 0 a pressa do... abaixo de 0 a pressa do Marlon para cobrança. Ele encontra ali na frente a tentativa de jogada do lado esquerdo. O Rodriguinho corta o Salustiano pro Bugre, mas a sobra é do América. Passe do Daniel pra frente, tentativa de tabela do Renato Marques. Chega cortando a zaga do Guarani, mas o Anderson Leite não consegue manter o domínio da bola, por isso a posse fica com o time mineiro. Recebeu Juninho pela meia direita, bom passe, preferiu tocar pra trás, não quis arriscar o ataque. Por ali o Felipe Amaral, por isso recomeça o jogo o time do América. Lá atrás o Lucão, passe pro Marlon, que ganha do Reinaldo, tem espaço no corredor, vai levando todo mundo. Douglas chega, faz a trombada, a arbitragem entende como falta favorecendo o América, só lembrando que o Douglas tá pendurado, certo, Dri? Exatamente, Douglas Bacelar e Vladimir são os pendurados no Bugre. Mas essa falta foi do Luan Dias, o coitado do Douglas foi só tirar a bola. É falta pro América na entrada da área, perto do bico da grande área pela esquerda. É uma chance de cobrança direta pro Coelho tentar aumentar o placar, vai vencendo por 2-0. Quem tá na bola é o Rodriguinho de pé direito, quem está na bola também de pé esquerdo é o Marlon. A força aérea do América vai para dentro da área porque a falta é aberta, é perto do bico da grande área, mas tem também a chance de cobrança direta, por isso aumenta a pressão, aumenta a tensão dentro da área do Bugre. Vão se colocando para cobrança os jogadores do Coelho. Vem pra cobrança, o Marlon joga no segundo pau, chega de cabeça o Salustiano, a bola tá viva, abraça ela. O goleiro Vladimir já sai jogando rápido pra tentar diminuir esse placar, mas corta a zaga do América, briga por ela, o Luan Dias na intermediária, fez o passe pro Lohan, recebeu de volta, Matheus Bueno fica com ela pela esquerda, boa pedalada, lançamento, buscou o Marlon, a bola passou dele, corre tudo que pode, o Emerson tenta o cruzamento direto, tava desequilibrado, a bola fica na mão do goleiro Dalberson, que não faz nenhum esforço para fazer a defesa. Vem pro lado esquerdo jogando o América, tabela com o Rodriguinho.
Domínio do Rodriguinho, volta o jogo um pouco mais atrás, tá por ali o Fabinho, ele tem que recomeçar lá no campo de defesa com o Lucão. É o primeiro homem, o Alê, sangrando o supercílio, com touca de natação e tudo experiente. Alê cadencia o ritmo do jogo, recomeça um pouco mais atrás com o zagueiro Ricardo. Ricardo Silva faz o passe curtinho, na direita pro Daniel. Daniel Borges revelado no Botafogo de Ribeirão Preto. Faz o passe do lado esquerdo agora. O Guarani também não chega na pressão, então o América vai rodando bola. Tentativa de lançamento com o Renato, chega de cabeça. O Douglas, o passe foi na esquerda com muita precisão. Cruzamento, Renato! Gol! América! Do América! 44 do segundo tempo, Renato Marques. O time do América ficou tocando bola, o Guarani ficou olhando. Quando esse cruzamento rasteiro veio da esquerda, o trabalho do Renato Marques foi só tirar do goleiro. Vladimir estava cara a cara. Tenho até uma certa desconfiança sobre o posicionamento dele, mas aproveitou o cruzamento chegando na frente do Salustiano e tirando do Vladimir. O América mata o jogo na Arena Independência, claro, se o gol for confirmado. Renato Marques fazendo. América 3, Guarani 0. Eu também queria ingresso para assistir o jogo de dentro do campo, igual fez a zaga do Guarani, viu, Dri? Porque o Guarani também estava muito mais interessado em atacar do que em se defender, né? Foi assim durante quase todo o segundo tempo. E aí o Marlon desceu com muita velocidade, os jogadores do Bugre já muito cansados. E aí não deu. Renato Marques escorou, fez o gol. A arbitragem ainda vai confirmar no momento em que o América vai mexendo aí mais uma vez. Tá indo embora o Rodriguinho, né? Com a camisa 15. Ele é o 75, o Rodriguinho. 75. Quem vai entrar é o 15, na verdade. Rodriguinho, 75, tá fora para a entrada do Moisés com a camisa 15. E o gol foi validado. Foi validado, já soltou a bola o Guarani, 3-0 para o América. Tenta diminuir o placar o Bugre. Volta a perder, né, a primeira derrota do Guarani neste segundo turno da Série B. Mas é o que o Gabi Castro falou, coisa pra gente conversar daqui a pouco. Que é uma derrota até que esperada, né? O placar talvez não. Vai tocando bola o Bugre. Do lado esquerdo, domínio do Matheus Bueno. Encontrou na entrada da área o Reinaldo, só que a bola passou dele. O goleiro Dalberson fica com ela e ainda toma uma atropelada do Reinaldo. Sai jogando, 47 do segundo tempo. Já já a gente traz também o ouvinte, né? Vamos acompanhar esse finzinho de jogo no Independência. Passe errado do Marlon, vem pro contra-ataque o time do Guarani, mas já não tem força, já não tem velocidade. É a questão física, o cansaço bate. E o Guarani ataca, tenta atacar pela direita. Vem o Reinaldo, faz o passe, domínio do Luan Dias. Tentativa do Lohan, o Lohan é grandão, ele é mais jogador de dentro da área, corta a zaga do América, dá tempo de ler a mensagem, vai lá, Chay. No YouTube, Guarizo, tem uma mensagem vindo lá da sua cidade, da sua terra natal, de Bauru. Quem tá mandando mensagem é o Eduardo Neco, tá mandando um abraço a todos aqui, e lá de Leme, Robson Vitoriano também participando. Tive a honra de morar 8 anos em Bauru, mas eu sou nascido em Monte Alto. Mas você torce pro Noroeste, não Sou torce? torcedor do Noroeste, sim, isso sem dúvida nenhuma. Mais 7. Vamos até 52 do segundo tempo. Precisa de tudo isso, Gabi, com 3-0 no placar? Não precisa de tudo isso. E esse último gol, ele mostra o que foi a partida, né? Porque o América Mineiro, ele cozinhou o segundo tempo inteiro. Ele mal passou do meio-campo, ele deixou essa posse de bola com o Guarani, ele intensificou ali a marcação. Na primeira vez que ele forçou uma jogada, chegou ao campo de ataque e marcou o gol. Então uma superioridade que ficou muito visível, 3-0 para o América Mineiro. Depois do jogo a gente fala sobre 2 problemas desta derrota do Guarani. Que vem tentando diminuir o placar. Anderson Leite pela direita faz o passe, tentativa de jogada, recebe agora o Matheus Bueno, buscou o Emerson na linha de fundo, foi bem, o Emerson cruzou em cima do adversário, não.
Ele espanou o cruzamento mesmo, essa bola foi para tiro de meta, porque ela foi tão longe que eu achei que era o zagueiro que tinha desviado, Dri. Mas o Emerson nem reclamou, né? Virou as costas e foi lá ajudar no setor defensivo, então é sinal de que realmente o cruzamento foi ruim demais. Muita festa da torcida do América, não comparece em grande número à Independência, mas comemora a volta às vitórias do time, agora treinado mais uma vez pelo Lisca Doido. Você ouviu a marca de 49, vamos até 52, bate o tiro de meta o Dalberson na direita, vai brigar pela bola, o Emerson colocou lá na frente pro Luan Dias, encontrou o espaço, caiu, pediu a falta em cima dele, dentro do círculo central. Falta cometida pelo Amaral, revelado aqui no Futebol de Campinas, na grande rival do Guarani. Vem trabalhando bola o Bugre, Anderson Leite faz o passe na meia esquerda pro Marlon. Rolou curtinho pro Matheus Bueno, perde a bola, chance de contra-ataque do América. Acelera o jogo, o Amaral, chega o Emerson dando a trombada em cima do Renato Marques, na verdade, o autor do terceiro gol do time do América. A falta tá marcada para o Coelho. Sem pressa nenhuma para cobrança, claro, só o tempo passando para os dois lados. Vamos atingir a marca de 50 minutos do segundo tempo. A América vai vencendo por 3-0. Domínio do Marlon, pisa na bola, volta para trás, toca curtinho. Essa é a marca de 50 que você ouve aqui no Futebol Globo CBN. Daniel Borges faz o passe do lado direito para a chegada ali do Fabinho. Tenta tocar, não tem pressa, a bola atravessa todo o campo e fica lá no campo de defesa com o Lucão. Na esquerda com o Marlon, tá pedindo o Moisés pelo meio, mas ele preferiu tocar na ponta esquerda porque tem todo o espaço do mundo para a chegada do Renato. Preparou a jogada, fez a tabela, Douglas chega fazendo o corte, depois o chute em cima do jogador do América, a bola bateu na mão dele, por isso a posse de bola favorece o Bugre. 3-0 América, primeira derrota do Guarani no segundo turno, o América voltando a vencer depois de um mês. Mas tem muita Série B pela frente ainda. Essa é a 25ª rodada, faltam 13 para o encerramento do campeonato. Já já a gente vai comentar esse jogo aqui no Futebol Globo CBN. O torcedor do Guarani não deve perder a esperança, não. Agora uma trombada ali entre os jogadores do América. A bola vai para a linha de fundo, escanteio favorecendo o Guarani. Passamos de 51 minutos. Último lance do jogo, muito provavelmente. Os jogadores não se entenderam, foram dois atrás da bola. Escanteio cobrado curto, o Emerson recebe, o Guarani não coloca a bola na área. Matheus Bueno vai arriscar do meio da rua, mais um desvio, esse no Moisés, a bola vai pela linha de fundo. Mais um escanteio favorecendo o Bugre. Para tentar pelo menos o gol de honra. O América vence o jogo por 3-0. Quem vai para a cobrança agora é o Matheus Bueno, não é o Marlon. Esses dois têm o mesmo corte de cabelo, cara, é difícil de reconhecer. Tentativa na área com o Anderson Leite, tira a zaga do América, fica sentindo por ali o zagueiro, todo mundo esperando o jogo acabar e é o que faz. Apita o árbitro! Final de jogo na Arena Independência. América 3, Matheus Davó, Rodriguinho e Renato Marques. Guarani 0 para o Guarani. Opa, vai lá. Marco Guarizo. Muito obrigado a você, ouvinte, a você que nos acompanha aqui na CBN Campinas. Eu passo o comando do Futebol Globo CBN para a Central da Bola, que é com você, Fábio Scheibe. Central da Bola. Valeu, Marco Guarizo, 8h28, uma derrota acachapante, podemos dizer assim, do Guarani, mas pior que a derrota por 3-0 foi a conduta do time em campo. O Guarani perdendo por 3-0 para o América Mineiro, freia a ascensão do Bugre, principalmente neste retorno, mas o Guarani ainda tem 14 jogos pela frente, e desses 14 jogos, 8 vitórias com certeza garantem o Bugre na Série B do ano que vem. O torcedor bugrino então tem que fazer cálculos e torcer para que esse resultado não interfira nessa retomada do Guarani, nessa caminhada do Guarani, não é isso, Adriana Almeida? Pois é, porque hoje o Guarani poderia ter saído da lanterna e quem sabe contra o Paysandu até sair da zona de rebaixamento, né? Mas, claro, também dependendo dos outros resultados, não foi isso que aconteceu. O Guarani estaciona nos 21 pontos, mas é o que você disse, né, Fábio? A matemática e o futebol que o time vinha apresentando ainda dão esperanças ao torcedor. Obviamente que 8 vitórias para um time de 14 jogos, 8 vitórias, e você olha e fala, mas esse time tá lá na lanterna,
Será que vai conseguir tudo isso? Ainda é uma caminhada complicada, mas o retorno mostra que o Guarani tá tendo um futebol para encarar qualquer time da Série B ali em condições de pensar em tirar pontos ou em sair com resultados positivos. E agora, no final de jogo, o Lisca, que assumiu recentemente o América, junta todos os jogadores. O Lisca é muito bom nisso, né? Na parte motivacional, também na parte emocional. Junta todos os jogadores, todos estão de mão dadas, podemos dizer assim, abraçados uns aos outros, vão até a torcida para celebrar essa vitória. O América que não vencia há um mês, como vocês disseram há pouco. Então, o Lisca fazendo seu papel ali, ele tem bastante controle sobre o América e sobre o grupo de jogadores também. Ô, Fábio, né? É a cara do Lisca esse tipo de atitude, né? A gente Exatamente. lembra ele aqui também, quando tirou o Guarani do rebaixamento em 2017. Era bem parecida a cena, assim, também, abraçando todo mundo, dando volta olímpica. O América não ganhou nada, apenas... Sim, voltou a vencer. Voltou a vencer depois de um mês aí difícil, mas tem o Santos na próxima rodada. No final de semana que vem, então, é uma parada dura, ainda mais um time que tá lá longe do G4, né? E aí o Lisca, ao meu modo de ver, é muito mais emoção do que até o trabalho dentro de campo como treinador, que aí eu acho que eu teria muitas coisas a dizer aí com relação ao trabalho técnico, mais de motivação. O Lisca realmente, olha, ele vai em todos os cantos agora, cumprimentar todo mundo. E aí o jogador que tá ganhando acaba comprando essa ideia do Lisca doido, né? E a própria torcida também se inflama, né, Gabi? Futebol tem muito disso também, não é só a parte tática, lógico, a parte tática, a parte técnica, como o treinador como o treinador comanda a equipe, é muito importante para o desempenho dentro de campo, mas essa parte motivacional também tem uma boa porcentagem de ânimo para os jogadores, né? É a junção destes fatores, né? Então tem a parte técnica, que ela é muito importante no futebol, a parte tática do treinador, e aí tem o motivacional, tem jogador que precisa. O Muricy Ramalho não gostava muito disso, ele fala, o jogador tem que estar motivado. Ganha em dia, tá em grande clube, então não sou eu que vou ficar. Mas tem outros treinadores que têm uma abordagem completamente diferente que dá certo também. O Lisca tá chegando agora, chegou com derrota contra o Mirassol, então essa partida lá em Belo Horizonte era tratado com uma importância muito grande, porque o América Mineiro ele precisava desta vitória, já 4 jogos sem vitória, já estava se distanciando do G4, e aí entra, né, esse lado motivacional do Lisca, que vai para um lado da arquibancada, vai para o outro, combina com os atletas, todos abraçados, mostrando uma união. Então ele é um técnico muito descontraído. Agora, olha, ele tá regendo a arquibancada, com os braços levantados e cantando músicas que são tradicionais da equipe do América Mineiro. Então, muitas vezes ele é aquele treinador sincerão, que dá uma entrevista coletiva, mas pros atletas é um paizão, né? É um treinador que agrega bastante. Lógico que isso tem uma limitação, porque depois de um certo ponto, o jogador não se motiva mais com as palavras, mas nessa troca de treinador que aconteceu para o América Mineiro, é muito interessante você ter um treinador que agita, que coloca para cima, ainda mais depois de uma vitória por 3-0. Então é válido, né? Tem o seu mérito o Lisca com esse jeito dele bem descontraído. Ele chama pra si a torcida, lembrando que o Lisca conseguiu acesso recentemente com a América há 2 temporadas, então ele tem também o apoio de toda a torcida. Mas o nosso assunto aqui é o Guarani, e depois do intervalo a gente vai eleger o pior em campo, o melhor em campo, e vamos falar mais e bastante do Guarani. Eu disse que Guarani, o ouvinte pode estar estranhando, o Guarani tem mais 14 jogos, sim, o Guarani tem mais 14 jogos, apesar de faltarem 13 rodadas pro fim da Série B, porque o Guarani teve um jogo adiado, né, contra o Botafogo, devido aos incêndios, as fogueiras lá em Ribeirão Preto. O Guarani teve essa partida adiada, que foi remarcada, né, Dri? Foi remarcada pro começo de outubro, é isso? Dia 9 de outubro, é uma quarta-feira, 8 horas da noite. Foi remarcado, então, esse jogo. O Guarani uma partida em atraso e vai ser um confronto direto, né? Botafogo também lá embaixo, brigando para não cair. Tá certo, então daqui a pouco a gente volta, então, vamos falar mais dessa partida e do futuro do Guarani na competição. Fica com a gente, mande sua mensagem aqui, participe também pelo 19-99186-9070. 8 horas 34 minutos, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne.
América, Guarani e Futebol Globo CBN. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Sabe o que Campinas ganha com a parceria entre Pedro Torinho, prefeito, e Lula, presidente? Ganha mais investimentos do governo federal. Ganha uma dupla entrosada que já trabalha muito por Campinas. Ganha um prefeito e um presidente que estão ao lado do povo. Ganha a mudança de verdade. Porque depois de 12 anos do mesmo grupo, chegou a hora de mudar. Com Pedro Torinho e Lula trabalhando juntos, quem ganha é o povo de Campinas. Coligação Mudança de Verdade. Federação Brasil da Esperança. PT, PCdoB, PV. Federação Pessoal. Eu me tornei prefeito no pior momento da pandemia. A Covid me obrigou a mudar os planos da cidade. Por mais de um ano, meu foco foi salvar vidas e a economia. Quando tudo passou, eu comecei a colocar de pé os compromissos que eu assumi. Mário Gatinho, Hospital da Mulher, 4 Ceprocamps, 16 espaços do amanhã, BRT, recorde de emprego. Tem muita coisa acontecendo. Eu peço a sua confiança para seguir com as mudanças por mais 4 anos. Dessa vez, sem pandemia para atrapalhar a gente. Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, RTB, DC, PRD. E o Dário, hein? Que inventou de fazer a Câmara Municipal no antigo Palácio da Justiça. O que falta é colocar a saúde do povo campineiro como prioridade. E você, o que prefere? 150 médicos ou 33 vereadores? 50 consultórios ou 33 gabinetes políticos? Mais saúde para você ou mordomia para os vereadores? Campinas não quer o que o Dário quer. Campinas quer o poupa-tempo da saúde do Rafa Zimbaldi. Vote 23. Vote Rafa Prefeito. Coligação Campinas, uma cidade para todos. Federação PSDB, Cidadania, Agir, PMB, PDT, União Brasil. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. América, Guarani e Central da Bola. 8 horas 38 minutos, de volta aqui no fim de jogo na CBN, depois dessa derrota do Guarani, 3-0 pro América, jogando lá no Horto, lá no estádio Independência, em Belo Horizonte. Fim de jogo também para Curitiba 2, Novo Horizontino também 2. E mais cedo, o Ceará fez 2-1 no Operário, a 25ª rodada, que se encerra amanhã com mais 2 partidas. Às 9h30 da noite no Moisés Lucarelli, tem Ponte Preta e Chapecoense. A CBN dá o recado pra você, transmite pra você, traz todas as emoções com Carlos Cabela. E às 8 da noite, um pouco mais cedo, no Santa Cruz, em Ribeirão Preto, tem Botafogo e Goiás. Neste momento, os 4 primeiros colocados da Série B, né, depois de 25 rodadas. Novo Horizontino é o líder, 44 pontos, seguido pelo Santos, 43, Mirassol, 42, Vila Nova também 42. O América, com essa vitória sobre o Guarani, vai a 38 pontos na 7ª colocação. E o Z4 tem, neste momento, o CRB com um jogo a menos, 25, Brusque, 23, a Chapecoense, que enfrenta a Ponte amanhã, 22, e o Guarani na lanterna, 21 pontos. Lembrando, o Guarani tem um jogo a menos também. O primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Ituano, na 16ª colocação, 25 pontos. Mas agora é hora da eleição aqui na CBN. Vamos ao melhor em campo e o pior também, começando pelo melhor na partida. O craque do jogo. O craque do jogo pra você que trouxe a emoção da partida, Marco Guarizo. Eu acho que não só pelo gol marcado, né, que foi o segundo, mas pela maneira como enfrentou a defesa do Guarani, encontrou espaço,
Eu vou votar no Rodriguinho como craque do jogo. Rodriguinho, então, pro Guarizo. E pra você, Dri? Eu acho que vai empatar tudo hoje, viu, Fábio? Vai empatar, Mas vai vamos ser lá. O voto de Minerva será meu. Eu gostei do Daniel Borges, lateral direito. Apoiou muito bem, inclusive foi ele que abriu o caminho para o primeiro gol do Matheus Davó. E gostei também da recomposição dele no setor defensivo. É difícil a gente votar em lateral como craque, mas hoje, para mim, o Daniel Borges estava acima da média mesmo. Daniel Borges pertence ao Botafogo, se não me engano, está emprestado ao América Mineiro, Botafogo do Rio de Janeiro. E pra você, Gabi Castro? Tem as menções honrosas todas pro lado do América Mineiro, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu gostei. 8. Gostei time inteiro, do praticamente. Daniel Borges, lateral direito. Gostei do Ricardo Silva, zagueiro. Anulou o Caio Dantas, depois anulou o Lohan. Gostei do Alê, do Elizari e do Juninho, os 3 homens do meio campo. Por pouco meu voto não é do Juninho, viu? Gostei do Rodriguinho, Matheus Davó marcando gol, mas pra mim o craque do jogo vai ser o Adson. Fez chover pelo lado direito, o Jefferson não conseguiu achar em nenhum momento o atacante, muito rápido, fez cruzamento, deu assistência. Então pra mim Adson fica como o craque da partida pelo conjunto, durante todo o tempo que teve em campo. O Jefferson teve muito trabalho com ele, lateral esquerdo. Já que empatou tudo, então, Rodriguinho. Se vira aí, chefe. Rodriguinho, marcou gol. Pra mim, quem marca gol leva uma vantagem. Então, Rodriguinho, eleito o craque da partida. Se tem o craque, temos também aquele bola murcho que pisou na bola. O pior em campo. Começando agora pelo comentarista Gabi Castro. Tem muitas menções não honrosas, né? Seria o contrário de honrosas, seria o quê? Desonrosas. Todas as opções, no meu modo de ver aqui, fica pro lado do Guarani, né? Uma partida apática do elenco do Guarani. Lembrou aquele Guarani do primeiro turno, né? Em que apenas uma finalização correta em 90 minutos. Se o meu voto foi pro Adson porque ele foi o melhor, pra mim o pior fica sendo o Jefferson, lateral esquerdo. Tava uma avenida, citei essa avenida no primeiro tempo, deixando muito espaço. Os 2 primeiros gols saíram pelo lado esquerdo de defesa do Guarani, então contribuiu pouco pro ataque, então eu fico com o Jefferson como o pior da equipe. Jefferson, então, na palavra do Gabi Castro. Pra você, Edri. Olha, eu não gostei dos 2 laterais do Guarani. O Pacheco, eu não ouvi o Guarizo falar uma vez sequer o nome do Pacheco no jogo inteiro. Mas o Jefferson, por esse aspecto que o Gabi falou, dos gols, né, do América, que foram muito bem trabalhados ali por aquela região, eu também vou ficar com o Jefferson como pior. Apesar de já estar eleito como pior em campo, o seu palpite aí também, seu voto aí para o Guarizo. Olha, a menção desonrosa, como diria o Gabi Castro, eu queria passar para o time inteiro. E eu tava vendo as redes sociais aqui oficiais do Guarani, né? Porque coloca lá o placar, fim de jogo e tal. E o comentário veio esse mesmo do Gabi Castro, que parecia o time do primeiro turno. E então, o critério que eu vou usar para votar é o que tomou cartão no começo do jogo, que aí já complica o esquema. O Gabriel Bispo, então, vai ser um jogador que representa o crescimento do Guarani. Sim. Quem trouxe foi o Pintado, né? Mas aí... Fez gol no último jogo. Isso, aí depois com o Alan Al ele se encaixou perfeitamente. Mas então, pelo cartão que ele tomou, para simbolizar a atuação muito ruim que o Guarani teve hoje, eu vou votar no Gabriel Bispo. Tá certo, então. Jefferson foi eleito, mas também todo o time do Guarani muito mal hoje, muito abaixo do que estava jogando esses últimos jogos do Bugre. Antes de me despedir do Guarizo e também da Adriana Almeida, um serviço de utilidade pública, lembra que eu falei sobre a Washington Luiz? Sim. Tem ouvinte mandando mensagem pra gente, mandando áudio. Andréa Félix está mandando áudio aqui pra gente. Ouve aí, Guarizo, você conhece tão bem a região ali. Paradíssima aqui na Washington Luiz. Saímos de Araraquara às 17 horas, são 20 horas e 25 minutos e ainda estamos parados na rodovia, literalmente, sem água, sem banheiro, sem nada. Muita calma agora também.
tem que manter a tranquilidade nesse momento. Sei que é difícil, mas infelizmente uma situação que aconteceu na Washington Luiz, um tombamento de um caminhão de pólvora, acaba trancando toda o tráfego nesse momento lá na Washington Luiz, na região de São Carlos, Araraquara, ali perto. A gente pede paciência então pro ouvinte, continua ouvindo aqui a CBN. Então, 8 horas e 45 minutos, eu me despeço de você, Adriana Almeida, você trazendo a próxima partida do Bugre, aí os últimos também detalhes dessa derrota pro América Mineiro por 3-0. O Guarani perde a primeira no retorno, mas é o que todos vocês já disseram, né? Nada de terra arrasada, muito pelo contrário, a recuperação vem se mostrando sólida e para isso ficar mais solidificado ainda, precisa vencer fora de casa o Paysandu, que é um adversário direto contra o rebaixamento, sábado que vem, lá em Belém do Pará, às 17 horas, para esse jogo sem desfalques. O técnico Alan Al não perdeu jogadores por suspensão. A gente vai esperar aí o decorrer da semana para saber a situação do atacante Ayrton, que hoje saiu com dores no joelho. Muito obrigado, Adri. Uma boa noite, bom domingo, boa semana. Lembrando que o Papão, como você disse, está sendo treinador. Hélio dos Anjos foi demitido e o Papão também é um duelo direto, já que o Papão tem 27 pontos, o Guarani tem 21. Caso ganhe o Guarani fora de casa, vai trazer mais um time para essa confusão aí, né, Adri? É, isso mesmo. E ótima noite para você, é sempre um prazer. Forte abraço a todos. Um grande abraço, valeu, Adri, boa semana. Valeu, Marco Guarizo, um grande abraço para você. Nos vemos amanhã aqui na redação, Guarizo. É isso aí, Fábio Scheibe. Prazer trabalhar com você, com a Adriana Almeida. Deixar um abraço especial para Gabriel Castro e para a esposa. O nenê tá chegando. Que venha com muita saúde, que Amém. Deus abençoe. E deixar um grande abraço para os nossos ouvintes, né? O último jogo do Guarani que eu tinha narrado era uma goleada por 4-0 em cima da Chapecoense. Hoje foi um resultado bastante ruim, mas deixar o recado aqui para que não deixem de acreditar, né? E principalmente os jogadores. Foi muito bom trabalhar com vocês. Um abraço para Marcelo Abreu também na Central Técnica. Até a próxima. Uma boa noite, um bom fim de domingo. Valeu, Marco Guarizo, então, um bom final de domingo pra você, uma boa semana também, nos vemos durante a semana. Antes de falar com o Gabi Castro, eu tenho que pagar um break, a Marcelo Abreu tá me chamando ali, eu tenho que pagar um break, mas fica aí, viu, Gabi, daqui a pouco a gente conversa mais sobre o Bugrão. Estamos juntos. E sobre essa tentativa do Guarani sair, faltando essas 14 rodadas aí, o Guarani precisando de 8 vitórias, de 24 pontos. 24 pontos daria o limite, daria certinho pro Guarani. Até menos disso também, às vezes, pode considerar uma saída, uma escapada da zona de rebaixamento. Mas a gente vai ver bastante, a gente conversa daqui a pouco, depois do intervalo. Fica aí com a gente também, daqui a pouco a gente tem mais detalhes de América Mineiro e Guarani. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. América, Guarani. Futebol Globo CBN. Eu tô com o Darel lá do certo. Eu tô careca de saber que a mudança continua. Na saúde, a mudança continua com o Expresso da Saúde, com mais vagas de cirurgia nos hospitais particulares. E o CEM, o Centro de Exames e Especialidades Médicas, que vai reduzir a fila da saúde. 33 novos leitos no Mário Gatti. E olha só que legal, o HPET, primeiro hospital veterinário público de Campinas. Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, RTB, DC, PRD. Oi, gente. Aqui é Rafa Zimbaldi. Vote nos vereadores da nossa coligação que apoia a economia ativa. É hora de renovação. Com Gilson Moraes, 23019 e Rafa Prefeito, porque ninguém ama aquilo que não conhece. Sou Ricardo Santos, do Distrito Ouro Verde. Quero representar vocês nessa nova missão. Vote 23023. Rafa 23. Peça o seu voto, TAC 23123. Vote, TAC 23123. Com Rafa 23. Coligação Campinas, uma cidade para todos. Federação PSDB, Cidadania, Agir, PMB, PDT, União Brasil. Durante 1 ano e meio, eu só tive tempo para cuidar da pandemia. Depois, coloquei de pé o Mário Gatinho, 4 centros de saúde, a telemedicina e o Hospital da Mulher. Agora, eu tô tocando o CEM, o Centro de Especialidades ali na Barão de Jaguara. A prefeitura já comprou o prédio e as obras começam esse ano. No CEM, você vai fazer exames, consultas e cirurgias eletivas. A saúde sempre pede mais investimento. E eu peço a sua confiança para entregar mais essa obra. Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, RTB, DC, PRD. Coragem pra mudar, pra fazer diferente.
gente, tô com Pedro e Torinho. 13. Vem mudar com a gente. É Pedro e Lula trabalhando por Campinas. É a mudança chegando, vamos pra cima. É 13. Coragem pra mudar, pra fazer diferente. Tô com Pedro e Torinho. 13. Vem mudar com a gente. Coligação Mudança de Verdade. Federação Brasil da Esperança. PT, PCdoB, PV. Federação Pessoal Rede. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. América, Guarani e Central da Bola. 8 horas e 51 minutos, Central da Bola, depois da derrota do Guarani 3-0 para o América Mineiro, jogando lá no estádio Independência, em Belo Horizonte, jogo da 25ª rodada da Série B. 25ª rodada que começou na quarta-feira com a vitória do Vila Nova 1-0 sobre o CRB. Na quinta tivemos o Paysandu perdendo em casa para o Amazonas por 1-0. Ontem no Novelli Júnior o Ituano fez 3-2 no Mirassol, Ituano deixando a zona de rebaixamento neste momento. Ontem também lá em Joinville o Brusque perdeu para o Santos por 1-0. Ontem ainda o Sport fez 2-0 no Avaí na ressacada. Mais cedo nesse domingão o Ceará fez 2-1 no Operário. E além de América e Guarani, tivemos o empate do líder. O Novo Horizontino empatou no Couto Pereira contra o Curitiba 2-2. O Novo Horizontino é o líder da competição. Amanhã, fechando a 25ª rodada, 8 da noite no Santa Cruz, em Ribeirão Preto, tem Botafogo e Goiás. E 9h30, a cobertura da CBN para Ponte Preta e Chapecoense no Moisés Lucarelli. Mas falando do Guarani agora, Gabi, um jogo muito abaixo do Guarani hoje, né? Diferente do que o torcedor bugrino estava acostumado nessas últimas rodadas, que encheu de esperança após a chegada do Alan Al, o Guarani fazendo bons jogos, mas hoje foi muito abaixo. Espero que essa derrota não interfira nesse crescimento que vinha tendo o Guarani e nessa tentativa de sair dessa zona tão incômoda, zona de degola, e mais que isso, da lanterna do campeonato, não é isso? O comentário do jogo. É isso, Fábio Scheibe e amigos que estão nos acompanhando. É uma derrota decepcionante pelas circunstâncias, né? Quais são essas circunstâncias? Bom, era um Guarani que nas últimas 6 rodadas conquistou 4 vitórias, jogando muito melhor do que o primeiro turno, tanto é que se vencesse hoje, poderia ser a primeira colocada do segundo turno. Então é uma equipe que estava em plena ascensão, encarou e jogou de igual para igual com o Santos aqui no Brinco de Ouro, poderia ter vencido o Santos, venceu o Coritiba, venceu o Vila Nova, e hoje eu citei na abertura, né, falando que era o maior desafio desta retomada do Bugre, dessas 4 vitórias em 6 jogos, hoje colocava à prova isso também, né, e fora de casa, enfrentando uma grande equipe, uma equipe que está próxima ao G4, que tem elenco para buscar este acesso. Qual seria este Guarani que ia entrar em campo? E eu citei a minha empolgação. Falei, olha, eu tô empolgado com este Guarani neste maior desafio, então, desde que o técnico Alan Al reassumiu a equipe. E aí que entra a decepção, porque o Guarani jogou muito mal. Foi o Guarani do primeiro turno. Foi uma equipe lenta, foi uma equipe sem transição, muitas vezes sem vontade, o que não pode acontecer. Então, a apatia do Guarani
a gente não via há muito tempo. Então, chega um momento da competição, que estamos no segundo turno, que não pode retroagir. Não tem volta. Se o Guarani conseguiu encontrar um caminho, colocar ali o seu trem dentro dos trilhos, não tem volta, não pode retroagir. O Guarani é o lanterna da competição. O Guarani ficou 13 jogos sem vencer no primeiro turno. A partir do momento que num recorte de 6 jogos você vence 4 vezes, que você encontra uma formação, que você encontra uma equipe titular, não tem volta, não tem caminho. Precisa brigar jogo a jogo, precisa encarar todos os adversários. Eu não acho que o Guarani vai vencer todos os jogos, nenhuma equipe vai fazer isso no segundo turno daqui pra frente, porque é um torneio muito equilibrado. Só que foi decepcionante a postura aplicada pelos atletas. O Guarani foi presa fácil para o América Mineiro. Que existe uma disparidade técnica entre as equipes, eu sei, o Fábio Scheib sabe, o torcedor do Guarani sabe, o técnico Alan Al também. Não é à toa que o América Mineiro está próximo ao G4. Tem elenco, tem banco de reservas, o Guarani não tem. Só que o Guarani já enfrentou outras equipes em um cenário parecido e ele brigou, e ele lutou, e conseguiu empate, conseguiu até vitória muitas vezes. Hoje, em nenhum momento, a vitória passou nem próxima ao Guarani. E por que que isso não aconteceu? Porque o Guarani teve uma finalização correta. Em mais de 90 minutos, contando com os acréscimos, quase 100 minutos de jogo, o Guarani finalizou e o Dalberson fez uma defesa durante todo esse tempo. Isso mostra apatia, falta de pontaria, chegou poucas vezes próximo ao gol, então os chutes eram todos de média a longa distância, era da intermediária. Então é um Guarani que teve muitas dificuldades na partida de hoje, não conseguiu construir desde o campo de defesa até chegar ao campo de ataque. Então já no primeiro tempo eu critiquei essa equipe do Guarani, porque eu não sou engenheiro de obra pronta, não é depois do 3-0 que a gente vai criticar a equipe. Essa construção foi durante toda a nossa transmissão que eu citei, transição lenta do Guarani, os laterais não apareciam, o meio-campo do Guarani não tinha criatividade e, consequentemente, o ataque nada apareceu. Cobrei o Ayrton, cobrei o João Vitor, o Caio Dantas se esforçou, saiu um pouquinho perto da área, mas daí não é tanto o jogo dele, ele faz isso para tentar ajudar a equipe, mas daí ele vem buscar jogo, ele apareceu na ponta direita, ele apareceu na ponta esquerda, mas e aí? Ele constrói a jogada e quem tá no ataque? Ninguém. Então hoje foi uma tarde e noite muito ruim do Guarani, algo que o técnico Alan Al precisa entender o que aconteceu, porque perder pro América Mineiro fora de casa é normal, o que não é a postura do Guarani. Então precisa ver o que aconteceu para ser uma equipe tão apática e uma presa tão fácil para um adversário. Próximo jogo é fora de casa, é um confronto direto contra o Paysandu fora de casa, que demitiu o técnico Hélio dos Anjos, então que certamente, se chegar um novo treinador até lá, vai estar ainda conhecendo o elenco, e o Guarani precisa aproveitar essa situação do Paysandu. O Paysandu hoje está próximo à zona de rebaixamento, apenas 2 pontos acima do CRB, que abre a zona da degola. O Paysandu tem 27 e o Guarani tem 21, apenas 6 pontos. Lembrando, se o Guarani vence o Paysandu, diminui essa distância para 3 e tem um jogo a menos. Vai enfrentar o Botafogo fora de casa, que também hoje tem 27 pontos. Então não é terra arrasada, não é falar novamente que já caiu. É um Guarani que precisa voltar a se encontrar na competição e tem que ser isso rápido e já na próxima rodada contra o Papão fora de casa, viu, Fábio? É isso aí, vamos ver então o Guarani tentando retomar os caminhos da vitória, que é tão essencial. A gente disse aqui antes no intervalo, né? Essa derrota para o América pode constar no pacote de derrotas do campeonato. Sim. O problema é que o primeiro turno do Guarani foi muito aquém. Mas amanhã a gente comenta mais, a gente fala mais sobre o Guarani no CBN Esportes às 11 da manhã, também no Arena às 4 da tarde. Lembrando que amanhã também tem jogo da Ponte, a Ponte enfrentando a Chapecoense, 9h30 da noite, lá no Moisés Lucarelli, aqui no Moisés Lucarelli, e a CBN traz as emoções dessa partida para você. Agradecendo a você, Gabi Castro, por a companhia em mais uma transmissão, muito obrigado. Sempre um prazer fazer as jornadas ao seu lado, Fábio Scheib, e até a próxima rodada. Agradecendo ao ouvinte CBN que participou, que mandou mensagem, que esteve com a gente. Obrigado pela companhia, obrigado pela parceria mais uma vez.
E está no fim, então, chegando ao fim, a jornada da CBN aqui no Futebol Globo CBN. Muito obrigado mais uma vez. Amanhã falamos mais de futebol aqui na CBN. Um forte abraço, muito obrigado! Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne.